Olá, vamos dar início ao nosso primeiro intensivo de cálculo 3. Então, vamos começar fazendo aqui uma breve revisão do conceito de sequência. Ok? Vamos rever o conceito de sequências de números reais e em seguida vamos ver alguns exemplos. Então, de forma geral, uma sequência numérica, pode ser encarada como uma lista infinita de números, escritos em uma ordem definida. Certo? Uma sequência nada mais é que uma coleção ordenada infinita de números reais. Mas a gente precisa fazer essa definição mais precisa. Então, a gente diz o seguinte, que uma sequência nada mais é, então uma sequência de números reais, nada mais é que uma função que associa cada número natural a um número real. Ok? Então, como uma função, ela associa a cada número natural um número real. Tá? De forma geral, a gente pode utilizar essa notação funcional e dizer que f de n é o valor da sequência no natural n. Mas a gente abandona essa notação funcional e utiliza o que a gente chama de notação indicial. Ok? Em vez de escrever f1 para simbolizar o primeiro termo da sequência, f2 para simbolizar o segundo, f3 o terceiro e assim por diante, fn o enésimo e assim por diante, a gente usa essa notação a1, a2, a3 e assim por diante, como está descrito aqui. Ok? Então a gente abandona essa notação funcional e utiliza essa notação que a gente chama notação inicial. Ok? Não existe nada de sagrado ou de tão importante na letra A que a gente está usando aqui para simbolizar a sequência. Tá? Eu poderia usar qualquer outra letra, por exemplo, xn, yn, zn, para representar o enésimo ou enésimo termo da sequência. Ok? Também chamado de termo geral, enésimo termo ou termo geral. Então, uma outra... Bom, aqui está explicando mais essa notação. Aqui é a forma compacta. Se você quiser escrever, você quer falar sobre uma certa sequência e não quer listar os termos, você pode escrever dessa maneira. Tá certo? Essa aqui é a notação compacta. Diz o seguinte, que você tem uma sequência que começa com... O primeiro termo começa com 1, uma sequência, a coleção infinita. Então, o último termo seria o A infinito, se ele existir. Tá? A gente vai atacar esse problema ou relembrar esse problema já na questão de convergência. Ok. Então, aqui é uma forma da gente escrever. Como eu já falei, a sequência ela associa cada número natural a um número real, uma função, tá certo? Porém, se os números naturais começam com 0 ou com 1, isso aí vai do gosto do freguês. Aqui eu vou começar com n igual a 1, mas em ocasiões onde for necessário começar com n igual a 0, for mais instrutivo, a gente vai fazê-lo. Tá bom? Então, como eu já falei, o primeiro termo da sequência para a gente é o A1, o segundo termo da sequência é o A2, o terceiro termo é o A3 e assim por diante. O cara na posição n é chamado de termo geral ou enésimo termo da sequência. E aí, uma vez fornecido o termo geral, ou seja, a formulinha que representa esse cara, eu consigo obter todos os termos da sequência. Para eu listar esses caras, basta eu atribuir valores. Por exemplo, quem é A1? Bom, é o f em 1. Quem é o A2? É o f em 2. E assim por diante. Então, existem pelo menos duas maneiras de a gente representar uma sequência. Eu posso fornecer o termo geral, e a partir do termo geral obter todos os termos da sequência, ou eu posso fornecer o que a gente chama de uma relação de recorrência. Eu forneço os termos iniciais da sequência e uma forma de você determinar o cara na posição n a partir, por exemplo, o cara na posição n mais 1 a partir do cara na posição n e do que a gente chama das condições iniciais, ou seja, dos primeiros termos da sequência. Nós vamos ver isso através de um exemplo aqui. Então, só uma observação, como eu estava comentando agora, podemos listar os termos de uma sequência utilizando para isso uma fórmula associada ao termo geral ou conhecendo o que a gente chama de uma relação de recorrência, que é uma fórmula que relaciona o cara na posição, por exemplo, n mais 1, com o cara na posição n ou com os caras que vêm antes do an. E aí, se você tiver essa relação e conhecendo alguns termos iniciais da sequência, você consegue, alimentando essa relação de recorrência, determinar todos os termos. Tá? Tranquilo? Então, esse tipo de definição é chamado de definição recursiva ou definição indutiva. Quando você não fornece o termo geral, mas você fornece uma maneira de encontrar os termos da sequência a partir de alguns outros termos iniciais. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo ele pede para a gente listar os termos dessas duas sequências, tá certo? Essa primeira aqui é definida de forma explícita, eu estou vendo aqui que é o termo geral da sequência. Nessa daqui não, ele dá o que a gente chama de relação de recorrência. Então ele diz que para você encontrar o an mais 1, você precisa do an, tá certo? Bom, mas se eu inteirar essa relação, como vocês vão ver mais à frente, atribuindo valores a n aqui,
eu consigo, conhecendo alguns termos iniciais, como por exemplo o A1 foi dado aqui, eu consigo, utilizando essa relação, obter o cara que vem na posição depois. Por exemplo, se eu conheço o A1, com essa relação eu conheço o A2, conhecendo o A2 eu conheço o A3 e assim por diante. A gente vai listar já já os termos dessa sequência. Então vamos começar com a sequência do item A, onde o termo geral, ou enésimo termo, é menos 1 elevado a n sobre n. Então, o que eu faço para listar esses termos? Basta você atribuir valores, tá certo? Então, quem é o primeiro termo dessa sequência? Bom, vai ser quando o n for 1, mas quando o n for 1, você vai ter menos 1 elevado a 1, que é menos 1. Bom, e aqui no denominador você vai ter 1, não preciso colocar. Quando n for 2, aqui vai ficar menos 1 é um número par, isso é 1, e aqui embaixo 2, então meio. Quando n for 3, menos 1 terço. Né? Sempre que n for ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Tá? E aqui fica 3. O próximo, quando n for 4, vai ficar 1 quarto, menos 1 quinto, mais 1 sexto, e assim por diante. Menos 1 quinto, mais 1 sexto, e assim por diante. Tá certo? E assim você tem todos os demais. Tá? Mais à frente a gente vai querer saber o seguinte: será que essa sequência tem um último termo? Será que ela está indo para algum número? Né? Já já a gente vai abordar ou relembrar esse conceito de convergência. Pois bem, vamos para o próximo. Então, no item B, ele forneceu o primeiro termo da sequência, que ele disse que é 1, e ele disse uma maneira de você encontrar o cara na posição n mais 1 a partir do cara na posição n através dessa relação. Então, como é que eu faço para listar esses carinhas? Bom, eu vou atribuindo valores a n. Para n igual a 1, perceba que se eu substituir n igual a 1 aqui, vou ficar com A2. Né? E se eu substituir n igual a 1 aqui, eu tenho que fazê-lo aqui também, tá certo? Então, vai ficar A2 é 3 menos 1 sobre 1. 3 menos 1. Então, A2 é 2. Ah, como é que eu faço para achar o próximo termo? Bom, você faz n igual a 2. Então, se você fizer n igual a 2 aqui, você vai ter o A3. Então, A3 vai ser 3 menos 1 sobre quem? Sobre o A2. Mas quem é o A2? Bom, A2 é 2, eu acabei de determinar. Né? Então, vai ficar 5 meios. Bom, como é que eu faço para achar o próximo? É só iterar agora a relação, tá certo? Para n igual a 3, eu vou ter o A4, que vai ser igual a 3 menos 1 sobre o A3, mas o A3 é 5 meios, né? Então, vai ficar 1 sobre 5 meios. Bom, o inverso de 5 meios é 2 quintos, tá? Então, isso vai ficar 15, vai ficar 13 sobre 5. E assim por diante. Por exemplo, para n igual a 4, eu vou ter o A5, que vai ser 3 menos 1 sobre o A4. Mas o A4 é 15 terços, não, 13 quintos, né? Então, 1 sobre isso é o inverso, então é 5 sobre 13. Então, isso vai ficar 39, né? Menos 5, 34 sobre 13. E assim por diante, né? Se você tiver um pouquinho de paciência, a gente consegue listar todos os termos dessa sequência. Então, essa segunda sequência, definida de forma recursiva, ela é da seguinte forma: o primeiro termo é 1, né? Foi dado, o segundo termo é 2, olha só. A gente encontrou aqui, ó, o A2 é 2, o A3 é 5 meios, e assim por diante. Tá? Só vou listar esses caras. 5 meios, o A4 é 13 quintos, o A5 é 34 sobre 13, e se você tiver paciência, você consegue determinar todos os demais. Tá certo? Só para ter ideia desses carinhas. Então, ficou 1, 2, 2,5, né? Aqui 2,6, aqui aproximadamente 2,61 e assim por diante. Tá certo? Se você quiser ter uma noção de quem são esses números mesmo. Tranquilo? Bom, mas como eu falei, a gente está interessado em saber, será que aumentando o índice dessa sequência, fazendo n grande, será que essa sequência está se aproximando de alguém? Né? E a gente, quando isso acontece, a gente diz que ela está convergindo. Né? Será que essa sequência está convergindo para algum número? Será que existe um último termo aqui? É isso que a gente vai tentar responder agora. Né? Então, como eu falei, dado uma sequência, será que existe o último termo dessa sequência? Ou seja, o que acontece com os termos da sequência à medida que nos distanciamos cada vez mais dos primeiros termos, ou seja, à medida que n aumenta. Né? Então, o que a gente quer saber é o que acontece com os termos da sequência, para onde esse cara vai quando n é muito grande. Tá certo? Quando n é muito grande. Para onde é que esse cara vai? Será que ele vai para algum número? Será que vai para infinito? Será que vai para menos infinito? Será que não existe esse último número? Tá? Então, a ideia por trás, a ideia que captura essa noção de último termo é a ideia de limite. Tá? Então, eu digo que uma sequência n tem um certo limite L, e a gente escreve assim, né? Ou seja, L é o limite da minha sequência quando n tende a infinito. Se, bom, tá aqui, ó. Se ao fazer n suficientemente grande, eu consigo me aproximar cada vez mais de L.
Tá certo? Eu poderia dar definição aqui por epsilon e delta, mas a ideia é que a gente vai calcular o limite de uma sequência como vocês estão acostumados para calcular o limite de uma função. Tá certo? No final das contas, o que é uma sequência? Não é uma função que associa cada número natural ao número real? Então, calcular o limite da minha sequência quando n tende a infinito é um limite como vocês já tinham aprendido lá para funções de uma variável real a valor real. Tá certo? Então, a gente consegue calcular esse tipo de limite utilizando esse tipo de limite, que no final das contas é o limite de uma função, né? Utilizando a seguinte identificação. Ora, como a sua sequência é uma função, né, que associa cada número natural a um número real, eu posso estender essa função para uma função de R em R, uma função que toma valores de números reais. E aí o próximo teorema vai dizer o seguinte, ou o nosso primeiro teorema, né, que o limite da minha sequência vai existir se somente se o limite dessa função estendida agora para os reais quando x tende a infinito existir também. Então, se esse limite for L, a minha sequência vai para L também. E aí, essa identificação nos permite utilizar tudo que a gente já conhece do cálculo para calcular o limite da minha sequência. Ok? Por exemplo, L'Hopital, teorema do confronto, né? As propriedades do limite, que o limite da soma igual à soma do limite, limite de produto do limite, todas aquelas propriedades se estendem para a sequência. Tá certo? Então, nosso primeiro teorema é o seguinte. Suponha que você tem uma função real, né? A função f de x, que quando x tende a infinito, né, se aproxima desse valor L. Então, se os termos da sua sequência são exatamente essa função tomando valores nos naturais, então, se esse cara vai para L, a sua sequência também vai para L quando n tende a infinito. Tá, e a gente vai utilizar essa identificação para resolver esse próximo exemplo. Então, determine... quando o limite existe, a gente diz que a sequência converge. Tá? Calculou o limite da sua sequência. O resultado foi um número, a sequência converge. Não foi um número, não? Não, então diverge, tá certo? Então diverge pode ser infinito, menos infinito, ou o limite não existir, tá certo? Em qualquer dessas condições, a gente diz que a sequência diverge, tá bom? Então, o exemplo 2, ele pede para a gente verificar se a sequência dada com... Se essa sequência cujo termo geral está aqui apresentado para vocês, se ela converge, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a propriedade aqui do log e escrever o log dessa diferença como o log do quociente, como está escrito aqui embaixo. Tá? E aí eu vou usar o teorema 1 e essa identificação de que esse limite aqui vai existir se o limite da função real associada a esse cara existir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular esse limite aqui. Ó, limite quando x tende a infinito do que? ln de 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Pronto, é esse limite que eu vou calcular. Bom, como o logaritmo é uma função contínua, eu posso passar o limite para dentro. Então, isso aqui ficou ln de limite quando x tende a infinito, 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Bom, quando x tende a infinito, aqui em cima está dando infinito sobre infinito, é uma indeterminação. Você pode aplicar L'Hopital, né? Ou, se preferir, a gente pode fazer algumas simplificações antes de calcular esse limite. Então, fica assim, ó, ln de limite quando x tende a infinito, coloca o x ao quadrado que está aqui e aqui em evidência, tá? Então, ficou assim, ó, x ao quadrado, embaixo x ao quadrado, e em cima eu fiquei 1 mais, 2 mais 1 sobre x ao quadrado, no denominador eu tenho 1 mais 1 sobre x ao quadrado, simplifica logo, né? Então, cancela esses carinhas, e agora você toma o limite. Perceba que quando x tende a infinito, 1 sobre um número muito grande, isso aqui vai para zero, pela mesma razão esse cara vai para zero, aqui uma constante, então aqui dentro vai para 2. Mas tem um log aqui fora, então essa sequência converge e o faz para logaritmo de 2. Tá certo? Então essa sequência é uma sequência convergente e o faz para log de 2. Tranquilo? Professor, mas se minha sequência, se eu não tiver o termo geral da sequência assim, se eu tiver uma relação de recorrência, como no exemplo anterior, eu tenho uma coisa do tipo an mais 1 é igual a, sei lá, 3 menos 1 sobre a n. Como é que eu faço para verificar por onde esse cara converge, se ele converge? Como é que eu vou calcular o limite de uma sequência como essa? Bom, ao nosso resgate vai vir um teorema bastante interessante, mas primeiro eu preciso de algumas definições, tá? Então, olha só, a gente vai precisar aqui de, como eu falei, de uma definição, né? Para poder enunciar esse teorema 2. Então, a gente diz que uma sequência ela é crescente quando os termos estão aumentando, né? Por exemplo, há uma sequência crescente se à medida que eu me desloco, né? Se eu aumento n aqui, se eu vou me deslocando ao longo da sequência, os termos vão aumentando, tá certo? Então, A1 menor que o A2, menor que o A3, menor que o A4 e assim por diante. Menor que o AN, menor que o AN mais 1. Tá? Tem autores que colocam ela crescente sem o sinal de igualdade aqui embaixo, tá certo? E aí chamaria
essa daqui de não decrescente, mas aí é questão de nomenclatura. Tá? E da mesma forma a gente diz que uma sequência é decrescente se os seus termos estão diminuindo à medida que você vai aumentando o n na sequência. Tranquilo? Uma sequência que é ou crescente ou decrescente é dita monótona, tá certo? Então, uma sequência que tem um comportamento como essa, ou seja, os termos estão aumentando ou os termos estão diminuindo, a gente diz que ela é monótona. Perceba que uma sequência ela não precisa ser crescente ou decrescente a partir do primeiro termo. Né? Por exemplo, ela poderia crescer aqui os 72 primeiros termos e a partir do elemento 73, todos os demais diminuir. Então, ela continua sendo decrescente, apesar de ter essa parte aqui inicial crescente, tá certo? O que importa para a gente numa sequência é o comportamento para n grande, é a cauda da sequência, tá certo? Então, se a cauda da sequência é decrescente, a gente diz que a sequência é decrescente. Uma outra notação importante é quando uma sequência é limitada. Eu digo que uma sequência é limitada se os seus termos são sempre menores que um certo emissão e sempre maiores que um certo emizinho. Ok? Então, se você representar graficamente uma sequência, é sempre possível fazer isso, porque a sequência é uma função. Então, uma sequência ela é limitada quando seus termos não passam de uma certa faixa superior e de uma certa faixa inferior, né, que a gente chama de cota superior e cota inferior. Tá? Então, quando os termos da sua sequência estão no intervalo como esse, a gente diz que a sequência é limitada. Então, o teorema que eu tinha chamado a atenção, né, que vai vir nosso resgate para que nós possamos calcular, por exemplo, o limite de sequências definidas de forma recursiva, é esse teorema 2 aqui, que diz o seguinte: toda sequência que é limitada e monótona automaticamente converge. Tá certo? Ou seja, se você tem uma sequência que é ao mesmo tempo monótona, por exemplo, crescente ou decrescente, e limitada, ela tem que convergir. Cuidado, esse teorema não diz que toda sequência convergente obrigatoriamente tem que ser monótona e limitada. Tá? A volta não necessariamente é verdade. Tranquilo? Então você só pode, porque, por exemplo, a sequência menos 1 elevado a n, essa sequência com certeza ela é limitada, né? Mas ela não converge. Porque ela fica oscilando entre mais 1 e menos 1. Você só pode aplicar alguma coisa, só pode concluir alguma coisa desse teorema se as duas coisas se verificarem, se ela for limitada e monótona. Essa é limitada, mas não é monótona, porque os termos ficam oscilando entre mais 1 e menos 1. Tá certo? Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Ah, professor, mas eu tenho uma sequência que ela é monótona. Posso dizer que ela converge? Não, você tem que saber se ela é limitada. Né? Porque você pode ter uma sequência que só cresça, né? Só cresça, por exemplo, a sequência AN, cujo termo geral é n. Essa aqui com certeza é uma sequência monótona, os termos vão aumentando à medida que n aumenta. Mas como ela não é limitada, esse cara vai para infinito. Tá bom? Então só pode utilizar esse teorema nessa forma que está aqui. Você tem que saber se a sua sequência é limitada e se ela é monótona. Se for, com certeza existe o limite, mesmo que você não saiba quem é, mas de antemão você pode garantir que esse cara existe. Tá? Então vamos ver como é que a gente usa esse tipo de raciocínio, ou esse teorema, para verificar aquela a sequência do exemplo 2, que é aquela sequência dada de forma recursiva. Aqui, ó. Exemplo 1, perdão. Aqui, ó. Então vamos verificar se essa sequência converge. Para isso eu vou tentar utilizar esse teorema, vou tentar mostrar que ela é monótona limitada. Aqui eu deixei alguns termos da sequência para a gente ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Perceba que todos os termos da sequência aqui, ó, os ANs dessa sequência parecem ser todos maiores ou iguais a 1, né? O primeiro é 1, né? E todos os outros parecem ser maiores, né? E parece que todos esses caras são menores que 3. Se você colocar aqui, pegar mais termos, vocês vão ver que esses caras vão ficar perto de 2,6 alguma coisa. Certo? 2,61 alguma coisa. Mas isso é um indicativo, isso aqui não é demonstração. Eu gostaria muito de chegar a essa conclusão, ou seja, que essa sequência é limitada assim. Eu gostaria muito, limitada. E aqui parece que a sequência está aumentando, né? Que é uma sequência crescente, tá certo? Crescente. Então é isso que a gente vai tentar mostrar, que realmente essa sequência ela é monótona, e que ela é limitada. Porque se isso for, se a gente conseguir mostrar isso, a gente acaba de ganhar que ela converge. Dizer que ela converge é dizer que existe esse L, que é o limite, né, quando n tende a infinito da sequência. Tá? Ou seja, essa sequência tem um último termo aqui. E aí a gente vai descobrir quem é esse cara. Tá? É o que pede aqui no exemplo 3. Aí verifique que essa sequência, né, a sequência lá do exemplo 1, do INTB, verifique que essa sequência ela é limitada superiormente por 3, né? Ou seja, como eu tinha falado lá, todos os termos são menores que 3. Aí a gente mostra também que são todos maiores que 1. Né? É evidente lá pelo que a gente listou, mas a gente vai chegar a essa conclusão. E ele quer que a gente mostre que ela é monótona, mas como assim? Que ela é crescente, tá certo? Então mostre que ela é crescente, né? Que ela é crescente e portanto monótona, mostre que ela é limitada. E sabendo essas duas coisas, a gente consegue utilizar essa informação para calcular o limite, porque toda sequência monótona e limitada é convergente. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu só relembrar quais são os termos dessa sequência. Então, note que
Vou só listar novamente aqui os termos dessa sequência. Os termos eram assim, ó. Primeiro termo, 1, depois 2, depois 2,5, depois 2,6, depois 2,61 e assim por diante. Tá certo? Então, aqui é o A1, o A2 e assim vai. Então, eu vou fazer isso aqui por indução. Eu vou chamar P de N a seguinte proposição que eu quero provar acerca do natural N. Então, eu vou dizer que P de N é o seguinte, é a proposição AN para todo N é maior que 1 e menor que 3. Heuristicamente, a gente já viu que isso é assim, mas a gente tem que provar. E vou mostrar que também ela é crescente ao mesmo tempo, tá certo? Que a N mais 1 é maior ou igual que a N para todo N. Então, essa é a nossa proposição que eu quero provar. Quero mostrar que isso aqui é verdadeiro para todo natural N. Todo N natural. Se eu provar isso aqui, acabou, né? Ganha que ela é limitada e ganha que ela é monótona, tá bom? Então, pelo princípio da indução, que é o que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que checar duas coisas basicamente. Primeiro, se essa proposição é válida quando n for 1. Porque se não for válida para o primeiro caso, o caso base que a gente chama, né, então a gente não tem esperança de que isso vá funcionar. Então, pergunta, quando n for 1, essa proposição aqui se lê o seguinte, será que o A1 é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 3? Bom, quem é o A1? O A1 é 1, professor. Está aqui, ó, o primeiro termo. Com certeza o A1, que é 1, é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 3. Então, isso aqui verificou. Eu tenho que verificar se isso aqui também é verdade. Como assim? Será que o A1 mais 1, que é A2, quanto é que vale a 2? 2. Será que isso é maior ou igual ao A1? Quanto é que vale a 1? 1. Sim. Então, veja que a proposição é verdadeira para n igual a 1. Então, P de 1 é verdadeiro, tá certo? O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, isso aqui é o que a gente chama de caso base, né? Caso base. Agora eu vou listar aqui a nossa hipótese indutiva, né? E aí, utilizando a hipótese, a gente vai tentar mostrar aqui o seguinte. Então, a nossa hipótese é, suponha que essa proposição aqui é válida para um natural fixo. O que eu quero mostrar, pessoal, é que isso aqui vale para todo natural. Então, n pode ser qualquer natural. Aqui no vermelho, eu estou assumindo que esse n aqui é fixo, tá certo? Fixa um n aí qualquer, você não precisa me dizer qual é não, mas fixa um momentaneamente. E aí, o que eu tenho que assumir? Isso aqui eu estou assumindo, é uma hipótese, pessoal, não prova a hipótese. Hipótese você está assumindo. Então, eu vou assumir que isso aqui é sempre verdadeiro, que isso é verdadeiro para esse n que eu fixei, tá bom? Vou assumir que isso aqui ocorre, ou seja, para esse n, o AN é maior que 1 e menor que 3, e que o AN mais 1 é maior ou igual que o AN, tá certo? Isso aqui a gente vai assumir, ok? Então, isso a gente assume. Isso aqui é chamado de hipótese indutiva. Hipótese indutiva. E aí, o que eu tenho que fazer? Assumindo isso aqui, eu tenho que mostrar que essa proposição é válida para n mais 1. Como assim? Eu tenho que chegar que isso aqui é verdadeiro, e tem que chegar à conclusão de que isso aqui é verdadeiro também. Tá? E aí, se a gente chegar nisso aqui, pelo princípio da indução, isso não garante que ela é tanto limitada quanto monótona. Ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. É o que eu posso usar. Então, vamos começar aqui primeiro com essa parte. Tá bom? Então, como eu estou assumindo que isso aqui é verdade, se eu tomar o inverso nessa relação, não altero nada, né? Bom, altera só a ordem aqui da desigualdade, professor. Então, ficou assim, ó, 1 sobre... Deixa eu fazer aqui. 1 sobre AN mais 1... Isso vai ser menor ou igual que 1 sobre a n. Né? Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, só vai inverter novamente a desigualdade. Então, ficou assim, ó, menos a n. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero chegar, pessoal, na seguinte forma. Qual é o termo geral da minha expressão? Bom, tem esse formato aqui, ó, menos 1 sobre alguma coisa e mais 3. Então, veja, eu estou bem parecido aqui, ó, menos 1, olha só, menos 1 sobre um termo, menos 1 sobre um termo. Está faltando 3, então eu vou somar 3 dos dois lados, tá bom? Então, se eu somar 3 dos dois lados, vou fazer aqui mais embaixo para ganhar espaço, a gente vai ficar o seguinte, ó, 3, se eu somar 3 dos dois lados, menos 1 sobre a n mais 1 é maior ou igual que 3 menos 1 sobre a n. Ora, mas por definição, tudo isso aqui é o nosso AN mais 1, né? É o nosso AN mais 1, olha só. Cadê o AN mais 1? Exatamente, ó, 3 sobre 1 menos 1 sobre a n. Tá? Bom, mas se isso aqui é o AN mais 1, isso aqui vai ser o AN mais 2. Na verdade, se você trocar AN mais 1, se você trocar nessa expressão aqui, ó, N por N mais 1, aqui vai dar N mais 2, aqui vai dar N mais 1, que é justamente isso aqui, ó. Tá? Então, olha só que legal. A gente chegou nisso aqui, né? Que o AN mais 2 é maior que o AN mais 1, maior ou igual. Né? Que era onde a gente gostaria de chegar. Tá? Então, a primeira parte chegou. Agora, bom, eu tenho que mostrar que isso aqui vale para o AN mais 1 também. Ok? Assumindo que isso aqui vale para o AN, eu tenho que mostrar que isso vale para o AN mais 1 também. Ok, então vamos trabalhar com aquela expressão. Então, eu tenho o seguinte.
Quem é o AN mais 1, pessoal? O AN mais 1 é 3 menos 1 sobre a N, certo? Bom, mas eu sei que o AN é sempre menor ou igual a 3, né? Eu estou assumindo aqui, ó. É sempre menor ou igual a 3. Tranquilo? Sempre menor ou igual a 3. Se eu tomar o inverso, né? O que eu quero substituir esse cara, tá bom? Se eu tomar o inverso, 1 sobre a N, isso vai ser maior que 1/3. Se eu multiplicar por menos 1, inverto a desigualdade. Então, eu posso dizer aqui o seguinte. Eu posso dizer que o AN mais 1... Bom, se eu substituir esse cara por menos 1/3, eu estou substituindo por um cara maior. Então, isso aqui vai ter que ser menor, né? Assim, ó, 3 menos... Bom, isso vai ser menor ou igual que 3 menos 1/3. Tá? Substituir esse cara por um maior. Então, se eu usei um maior, eu não posso ter mais a igualdade. Esse lado aqui ficou maior. Tá? Mas isso aqui, com certeza, é menor ou igual a 3. Porque aqui eu tinha 3 e eu estou subtraindo 3, né? Então, com certeza, o AN mais 1 é menor ou igual a 3. Tranquilo? Como o primeiro n aqui que eu tenho, quando n for 1, é 1, então o menor valor que isso aqui pode ter é 2, né? Tá certo? Então, a gente tem que todos esses caras são maiores que 2 e, portanto, maiores que 1. Né? Só vai ser igual a 1 quando só o A1 que é igual a 1. Né? Nos demais, todos os outros são de 2 para frente, né? Porque o menor cara que eu posso colocar aqui é 2. Por que você está dizendo isso, professor? Porque a sequência é crescente. Né? Todos os outros, à medida que eu aumento o n, esse cara só aumenta. Tá certo? Então, o menor valor que eu poderia colocar aqui para fazer que isso aqui fosse o maior possível é quando n for 1. Mas quando n for 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 2. Né? Então, a gente tem que esses caras são maiores que 2. Portanto, maiores que 1. Tá? Então, daqui a gente conclui que o AN mais 1 é maior que 1, né? E menor que 3. Tranquilo? Que era o que a gente precisava aqui para fechar essa parte. Então, segue do princípio da indução. Né? Então, segue do princípio da indução. Logo, do princípio da indução, vou colocar assim, segue do princípio da indução, segue do princípio da indução, que a sequência é monótona e limitada, tá certo? Que a n é monótona e limitada. Mas, professor, como é que isso aqui vai me ajudar a calcular o limite daquela sequência? Perceba, como é que é o termo geral lá? É assim, a n mais 1 igual a 3 menos 1 sobre a n. Ora, como a sequência é monótona limitada, quer dizer que ela converge, né, pessoal? Pelo teorema que eu enunciei há pouco, o teorema 2. Então, dizer que ela converge é dizer que o limite desse cara quando n tende a infinito existe a um certo número L. Mas tanto faz eu calcular o limite em a n mais 1, quando n tende a infinito, esse limite ser L, como eu calcular a partir do a n. Essa sequência converge, ela vai para o mesmo local, para o mesmo número, independentemente se você começa no AN mais 1 ou no AN. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar o limite nessa expressão aqui, ó. Tomar o limite nessa expressão quando n tende a infinito, tá? Então, se eu tomar o limite aí, vai ficar o seguinte. Limite desse cara quando n tende a infinito, vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer passo a passo. Limite de AN mais 1 quando n tende a infinito vai ser igual ao limite de 3 menos 1 sobre a n quando n tende a infinito. Bom, mas esse cara vai para L. Então, eu tenho o seguinte. L, limite de uma constante é a própria constante. 3 mais, bom, menos. Então, limite de 1 sobre a n. Então, limite de 1 sobre a n é igual a 1 sobre limite de a n. Se esse limite aqui for diferente de 0, e tem que ser, né, pessoal? Porque só tem os termos da minha sequência são todos positivos, né? Olha só, são todos maiores que 0. Então, esse cara não pode ir para 0, tá certo? Não pode. Se alternasse, até tudo bem, mas são termos todos positivos, ele não pode convergir para o número, não pode convergir para 0, tá bom? Porque ele é crescente, tá certo? Se fosse decrescente, poderia, né? Como a sequência 1 sobre n, mas aqui os caras estão aumentando, ele não pode ir para 0. Então, como ele não pode ir para 0, esse limite aqui não é 0. Então, eu posso passar o limite aqui para baixo sem problema nenhum, tá ok? Então, moral da história, quando n tende a infinito, esse cara vai para L. Então, 1 sobre L. Tranquilo? Bom, então, o nosso limite L, que eu não sei quem é ainda, satisfaz essa equação. A equação de segundo grau, se você multiplicar todo mundo por L, e aí você vai ter o seguinte, L ao quadrado é igual a 3L menos 1, ou ainda L2 menos 3L mais 1 é igual a 0. Então, o nosso limite satisfaz essa equação, né? Cujo delta vai ser 9 menos 4, que é 5. Então, eu tenho dois possíveis limites. Não, pessoal, o limite quando existe é único, tá certo? É como o limite de função, só existe um. Mas aqui a gente tem duas possibilidades e a gente vai ter que decidir dessas duas quem é o limite correto, tá? Então, vai ficar 3, né, menos esse cara, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Tá?
Então, eu tenho essa possibilidade L igual a 3 mais raiz de 5 sobre 2. E tenho a possibilidade L igual a 3 menos raiz de 5 sobre 2. Veja que esse limite tem que ser maior que 1, né? Veja, os caras estão aumentando. Tem que ir para um cara que é maior que 1. Esse segundo L aqui, ó, 3 menos raiz de 5 sobre 2 é menor que 1, tá certo? Raiz de 5 é 2,25 aproximadamente. Então, 3 menos isso dá um número menor que 1, dividido por 2 continua sendo menor que 1. Tá certo? Então, esse cara aqui, ó, eu descarto. Não pode ser ele o limite, tá certo? Então, o limite é esse carinha aqui, ó. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Ok? Então, daqui a gente conclui que o limite da minha sequência, mesmo eu não tendo o termo geral, eu concluo que é esse valor, 3 mais raiz de 5 sobre 2. Ok? Tranquilo. Então, para que a gente precisa dessas sequências? Bom, a gente precisa utilizar essas sequências para construir o que a gente chama, agora que a gente vai chamar, ou vai relembrar, que são as nossas séries numéricas. Então, o que é uma série? Então, uma sequência é uma coleção ordenada, né? Uma coleção ordenada infinita de números reais. O que é uma série? A grosso modo é a soma desses caras, né? Então, como eu falei, a gente já vimos que uma sequência é uma coleção ordenada infinita de números reais, né? Então, o que acontece se a gente somar todos esses caras, né? Então, tem aqui uma sequência, olha só, A1, A2, A3, AN e assim por diante. Então, o que acontece se em vez de eu escrever vírgulas aqui, ó, eu tirar essas vírgulas e botar o sinal de mais, ó, de adição, ó. Você coloca assim, ó, 3, mais, e assim por diante, mais AN, mais todos os outros termos. Será que essa soma, que tem uma quantidade infinita de parcelas, será que isso aqui dá um número? Será que isso aqui vai para infinito? Será que vai para menos infinito? Será que essa soma não existe? Tá, então é isso que a gente vai relembrar agora para vocês. Então, uma soma infinita como essa a gente chama de série, né? Mas a gente tem que dar sentido a como é que essa soma é definida, porque por mais que eu diga que a série é uma soma infinita, eu tenho que dizer como é que a gente faz para calcular essa soma infinita, né? Porque por mais rápido que eu consiga somar números, aqui tem uma parcela infinita de termos, uma quantidade infinita de parcelas, né? Então não caberia numa vida somar todos esses caras. Então deve aparecer algum processo de limite aqui também, né? Sempre que a gente tem infinito, o limite aparece por aí. Tá? Então, será que, como eu falei antes, o resultado é um número ou não? Como dá sentido é uma soma, uma quantidade infinita de parcelas, né? Então, essa definição que eu vou apresentar, eu vou relembrar vocês agora, ver o nosso resgate com relação a isso. Então, para eu formar uma série, como eu já falei, eu preciso de alguns elementos. O primeiro é essa sequência. Então, dado uma sequência genérica, eu vou, a partir dessa sequência, definir uma outra sequência chamada sequência das somas parciais. Então, essa nova sequência, cujo termo geral eu vou denotar assim Sn, vai ser a soma dos n primeiros termos da minha sequência original. Tá certo? Está escrito aqui, ó, A1 mais A2 mais A3 até AN. Então, esse cara eu chamo de Sn. Tá? E aí eu defino a minha série, ou essa soma infinita, como sendo o limite dessas somas parciais quando o n tende a infinito. Porque quando o n tende a infinito, quer dizer que eu estou somando mais termos, na verdade eu estou somando todos os termos dessa sequência, que é a nossa ideia inicial de soma infinita, tá certo? Soma de uma quantidade infinita de termos. Então eu defino, utilizando a notação de somatório, né? Então a gente define isso aqui como sendo a nossa série. A série nada mais é que o limite das somas parciais de uma sequência dada. Se esse limite existir, se for um número, a gente diz que a série converge. Do contrário, a gente diz que a série diverge. Então, a convergência ou divergência da série está associada à convergência ou divergência das somas parciais associadas a essa série, né? Então, esse termo aqui, que veio da minha sequência, é chamado termo geral da série. Termo geral da série. Então, utilizando apenas a definição, para a gente verificar se uma série converge ou não, o que é que eu tenho que fazer? Encontrar uma expressão para a enésima soma parcial, e em seguida calcular esse limite quando ele tem definido. Se esse resultado existir for um número, então a gente diz que a série converge e o faz para esse número, né? Esse número será o que a gente chama de soma, a soma da série. Tá bom? Vamos ver um exemplo. A professora, sempre é possível achar uma expressão fechada para o Sn? Não. Né? Tanto é que mais à frente eu vou relembrar para vocês alguns teoremas que são chamados de teste de convergência, e são esses testes que a gente vai utilizar para inferir a convergência dessa série sem a necessidade de descobrir, de perseguir quem é o Sn. Tá bom? Vamos ver isso mais à frente. Então, nesse exemplo 4, ele diz o seguinte: determine a enésima soma parcial para a série dada. Então, ele dá a série, né? O termo geral da série é esse carinha aqui. E ele pede que a gente determine se essa série converge ou não. Então, aqui, pessoal, não tem jeito. Eu vou ter que montar o Sn, né? Esperar que isso aqui seja uma expressão simples e tomar o limite nesse cara quando n tende a infinito. Dependendo do resultado, a gente vai poder inferir se ela converge ou não. Então, primeira coisa, quem é o termo geral dessa série? Quem é o AN? Bom, AN aqui é Ln
de n sobre n mais 1. Né? Usando a propriedade do log, eu posso quebrar isso aqui como log da diferença, tá certo? Ok? Então, vamos montar aqui a enésima soma parcial. Então, a enésima soma parcial é somar o primeiro termo da série, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, e assim por diante até o cara na posição n. Bom, mas quem é o A1? Bom, é só fazer n igual a 1 aqui, ou fazer n igual a 1 aqui e n igual a 1 aqui. Então, fazendo n igual a 1 aqui, vai ficar o seguinte, ó, ln de 1 menos ln de 1 mais 1, que é 2. Esse é o primeiro termo, é o meu A1. Tá certo? Professor, por que você não usa assim? Está mais compacto? Vocês vão ver já já por que eu prefiro esse lado de cá. Ok, mais, agora para n igual a 2, vai ficar ln de 2 menos ln de 2 mais 1, ln de 3. Tá certo? Mais para n igual a 3, já perceberam, né? ln de 3 menos ln em 4, mais para n igual a 4, vai ficar ln de 4, menos ln em 5, mais, e assim por diante, até o enésimo, que vai ficar ln de n, menos ln de n mais 1. Olha só o que apareceu aqui. Olha o legal agora. O legal é que essa série, esse tipo de série que a gente está estudando agora aqui, ó, ela é uma série chamada telescópica. Por quê? Porque os termos vão se cancelando aqui, ó, mutuamente, aqui, 2 a 2, de forma que sobra, aqui cancelaria com o próximo, né? E esse cancela com o que vem antes, tá certo? De forma que sobra apenas, olha só, o primeiro aqui e o último. Tá? Toda série que tem essa propriedade é chamada de telescópica. Toda série telescópica converge, professor? Não, tem uns que convergem, outros que divergem. A gente vai ver se essa aqui converge ou não. Bom, mas ln de 1 a gente sabe que é 0, né? Então, eu não vou nem usar esse cara. Então, sobrou o quê? Menos ln de n mais 1. Então, nesse caso, eu consegui uma expressão fechada para a enésima soma parcial. Tivemos sorte. Então, o Sn, a soma dos n primeiros termos dessa série, é exatamente menos ln de n mais 1. Então, para eu decidir se essa série converge ou não, tudo que eu tenho que fazer é calcular o limite das somas parciais. É calcular o limite desse carinha. Tá? E a gente faz agora. Então, o limite de Sn, quando n tende a infinito, é igual a limite de menos ln de n mais 1, né? Quando n tende a infinito. Mas quando n tende a infinito, isso aqui vai ficar infinito mais 1 é infinito, log de infinito. Bom, a função log é uma função crescente, né? Quando n tende a infinito, ela vai para infinito. Então, isso aqui tudo vai para infinito. Como tem esse menos, vai para menos infinito. Como menos infinito não é um número, segue que a série diverge. Tá certo? Logo, a série do problema, a série... Qual série, professor? Recapitula aí para mim. Essa daqui, ó, soma n de 1 até infinito. Acho que aqui ele começa com 1. Isso. ln de n mais 1. Subir mais um pouco. ln de n mais 1 sobre n. Logo, essa série diverge. Vou colocar em azul aqui para chamar a atenção. Diverge. Ok? Ela convergeria se o resultado fosse um número. Tá? Então, isso aqui está indo para menos infinito, portanto, ela diverge. Ok? Tranquilo. Então, uma pequena observação. Mais à frente, a gente vai precisar de um teorema chamado teorema da comparação. Eu só comparo algo desconhecido com algo conhecido, né? Então, aqui eu vou listar alguns exemplos de séries que são conhecidas da gente, né? E o que acontece com essas séries. Então, essa série aqui, ó, a soma do inverso dos números naturais, essa série é chamada de série harmônica. E essa série harmônica, a gente sabe que ela diverge, tá certo? É um protótipo de série divergente, tá? Bom, a gente tem uma outra série muito parecida com a série harmônica, que é a série da soma dos inversos dos números naturais elevada a uma certa potência, tá certo? A um certo número real p. Então, essa série, por esse motivo aqui, por apresentar esse p, é chamada de p-série. E aí, essa p-série ela tem um comportamento distinto, ela tem dois comportamentos, né? Ela pode convergir ou divergir dependendo dos valores associados a p. Então, se p for um número maior que 1, a série converge, tá certo? Se p for um número menor ou igual a 1, ou seja, do contrário, a série diverge. Tranquilo? Por exemplo, se eu tiver essa série aqui, 1 sobre n elevado a π, isso é uma p-série, o p dela é π. Essa série converge ou diverge? Pergunta, π é maior ou menor ou igual a 1? Maior que 1, então ela converge. Tá certo? Então, isso aqui é conhecimento adquirido, a gente pode utilizar. Tá certo? Então, aqui é a p-série. E outra série muito importante também, se brincar, é a série, uma das séries, a série mais importante que a gente pode, nessa parte inicial, é a série geométrica. Tá certo? Você conhece uma série geométrica porque o
termo seguinte é obtido a partir do anterior pela multiplicação de um fator constante, e esse fator constante é chamado de razão. Veja, se você multiplicar A por R, você tem AR. Se você multiplicar AR por R, você tem R2. Se você multiplicar R2 por R, você vai ter o próximo que é R3 e assim por diante. Tá? Esse A é chamado primeiro termo da série, porque é o primeiro termo da série, né? Chamado de primeiro termo, e esse R é chamado de razão, né? Porque se você faz a razão desse termo com esse, você tem esse número, essa constante. E aí a série geométrica, assim como a P-série, ela tem dois comportamentos. Ela pode convergir ou divergir, baseado ou dependendo do valor de R, da faixa em que R está. Se R em valor absoluto for menor que 1, ou seja, se R pertence ao intervalo menos 1 e 1, para qualquer R nesse intervalo, a série converge. E a série geométrica é legal porque a gente sabe para onde ela soma. Tem uma formulinha fechada. Ela converge e o faz para o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Agora, se a nossa razão aqui for maior ou igual a 1, a série diverge. Tranquilo? Então, esses aqui são exemplos conhecidos, né? Esse aqui a gente pode utilizar e vamos utilizar mais à frente quando formos apresentados os testes de comparação. Tranquilo? Então, no exemplo 5, ele diz o seguinte: para que valores de x essa série converge? Mas, professor, isso aqui são séries que envolvem potências de uma certa variável. A gente está estudando série numérica agora, né? Nessa revisão, por enquanto. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui se a gente não tá relembrando ainda o conceito de série de potência? Bom, aqui o x é um x fixo, né? Uma vez fixado um valor para x aqui, isso aqui é um número, por exemplo, sei lá, se x for 7, aqui vai ficar 7 menos 2, 5. Então, seria a série 5 elevado a n sobre 3 elevado a n. Então, momentaneamente, fixa um valor para x na sua cabeça, tá? E aí ele faz a seguinte pergunta: para que valores de x isso aqui converge? Mas como é que eu vou saber disso, professor? Bom, vamos listar alguns termos dessa série e vocês vão perceber que essa série é uma série geométrica. Será? Vamos ver? Então, vamos abrir alguns termos daquela série. Fixado um valor momentâneo para x. Se não me engano, vamos lá ver aqui. X menos 2 elevado a n. X menos 2 elevado a n sobre 3 elevado a n. Então, para n igual a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. E aqui, mesma coisa, vai ficar 1. Então, o primeiro termo é 1. O próximo, x menos 2, né, porque n é 1, sobre 3 elevado a 1, 3. O próximo, x menos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9. O próximo, x menos 2 ao cubo, né, sobre 3 a terceira, 27. E assim por diante. Então, perceba que se eu multiplicar 1 por x menos 2 sobre 3, eu tenho x menos 2 sobre 3. Se eu multiplicar x menos 2 sobre 3 por x menos 2 sobre 3, eu tenho x menos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9. E assim por diante. Então, veja que isso aqui realmente é uma série geométrica de razão. Quem é a razão? É esse cara que eu uso para multiplicar esse fator, x menos 2 sobre 3. Ok? Claro, o x aqui eu penso num x fixo. Tá? E aí, qual é a condição para que a série geométrica venha convergir? É que isso aqui em valor absoluto seja o quê? Menor que 1. Então, essa condição aqui, essa aqui, deixa eu até trocar de cor, isso aqui é a condição de convergência da série geométrica. Condição para a convergência da série geométrica. Então, resolvendo essa desigualdade aqui, eu vou descobrir quais são os valores de x que fazem com que a série converge. Tá certo? Esse 3 aqui eu posso passar multiplicando, sai do valor absoluto, tá bom? Então, ficou assim, o módulo de x menos 2 menor que 3, que é a mesma coisa que x menos 2 menor que 3 e maior que menos 3. Não é assim? Se você somar 2 dos dois lados, nessa desigualdade, você vai ficar o seguinte, 2 menos 3 vai ficar o menos 1, menor que x, menor que 5. Então, a série converge para todo x no intervalo menos 1, 5. Bom, então se ela converge, qual é a soma dela? Porque se é uma série geométrica, a gente sabe que uma série geométrica soma, né? Soma para algum valor quando ela converge. Então, perceba ainda que nesse caso eu consigo somar. Né? Claro, o resultado depende desse x, tá? Então, a soma, que eu vou colocar assim, que depende desse x, vai ser o primeiro termo dessa série, que é 1. Né? Então, 1 dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão? Bom, a razão é x menos 2 sobre 3. X menos 2 sobre 3, ok? Então, deixa eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, só para simplificar. Então, ficou 3 menos, bom, multiplicar por 3, cara, o 3 vai embora. Aí ficou menos x, menos com menos mais 2. Então, menos x mais 2, ou ainda 3 sobre 5 menos x. Ok? Então, para todo x nesse intervalo, essa série aqui converge. E o faz para esse valor, 3 sobre 5 menos x. No final das contas, é uma função, né? Para todo x aqui eu tenho um número real associado, isso é uma função. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso quando estivermos falando sobre série de potência. Ok? Então, aqui
eu vou listar para vocês os principais testes, são teoremas na verdade, né? Lembra, eu falei que nem sempre é possível a gente encontrar uma expressão fechada para a enésima soma parcial. Né? Tá aqui, ó. Nem sempre é possível achar uma expressão fechada, né? Uma expressão bonitinha, onde eu possa vir aqui apenas tomar o limite. Tá certo? Mas aí eu gostaria de, mesmo sem ter essa possibilidade, saber se a série converge ou diverge. Então, para isso existe uma série de teoremas, que a gente chama de teste de convergência, que vai permitir a gente identificar, aqui são os testes de convergência, tá? Que vai nos permitir identificar se a série converge ou não, sem necessidade de calcular esse limite. Tá? Então, aqui eu listo os principais testes ou teoremas e com as suas condições, tá? Então, o primeiro, que é chamado, eu chamo de teste da divergência, que ele chama o teste do enésimo termo, diz o seguinte: você tem uma série, né? Você tem uma série genérica, uma até infinito. Então, toda série que converge, pessoal, obrigatoriamente o termo geral tem que ir para zero, obrigatoriamente. Então, se o termo geral não vai para zero, então a série diverge, porque se convergisse, esse limite tinha que ser zero. Tá? Então, a condição para que você aplique esse teste é que esse limite seja diferente de zero. Se o limite for diferente de zero, então o que, é que eu posso dizer? Que a série não pode convergir, a série não converge, ou seja, ela diverge, tá certo? Então, se isso acontece, a gente diz que a série diverge. Ok? Show! Então, esse é sempre um dos primeiros testes que eu tento aplicar se eu desconfio que a série diverge. Eu aplico o limite termo geral. Se esse limite é diferente de zero, tá? Então, diferente de zero, pessoal, infinito, menos infinito, ou não existir também é diferente de zero, tá certo? Não deu zero, a série diverge. Bom, um outro teste aqui ele chama teste da série geométrica, mas isso a gente já viu ali em cima, né? A condição para que a série geométrica venha convergir é que o raio, ou a razão na verdade, seja em módulo menor que 1. E aí, quando ela converge, a sua soma é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Bom, a gente também tem aqui as séries telescópicas, né? Como eu falei, uma série telescópica quando o termo geral pode ser desmembrado, ou seja, a diferença entre um cara na posição e um cara na posição distinta, assim como foi, vamos ver aqui, se não me engano, no exemplo 2, olha só. Não, no exemplo 4. Né? Se você perceber aqui, ó, o termo geral foi desmembrado entre um cara na posição n e um cara na posição n mais 1. Na é verdade, é exatamente o que está escrito aqui, ó, né? Nesse teste da série telescópica, tá? Então, o seu termo geral lá, que era o meu AN, foi desmembrado assim. Então, a série converge se o limite do BN vai para um certo número. Mas lá o nosso BN, na verdade, o que tinha lá era o BN mais 1. Quando eu calculei esse limite, deu para menos infinito. Então, a série diverge, tá? Naquele caso lá, a gente mostrou que ela diverge. Bom, as P-séries. Eu já enunciei para você que toda P-série converge se o P for maior que 1 e diverge se o P for menor ou igual a 1. Bom, a gente tem outros tipos de séries, são chamadas de séries alternadas, são aquelas onde aparece esse fator aqui, ó, menos 1 elevado a n mais... Já a gente faz um exemplo com uma dessa. Menos 1 elevado a n menos 1 ou n mais 1 ou n. Porque esse menos 1 elevado a alguma potência inteira aqui vai fazer com que os termos da sua série fiquem alternando entre termos positivos e negativos. Então, o que é que diz o teste da série alternada? Vamos relembrar. Então, teste da série alternada é o seguinte: o termo geral, a parte positiva, né, ó, sem o menos 1 aqui, ó, sem o menos 1. A parte positiva vai a zero? Vai. Os termos da sua sequência, a parte positiva, de forma uma sequência decrescente? Sim. Então, você pode concluir que a série converge. Mas você só pode concluir alguma coisa pelo teste da série alternada se essas duas coisas se verificarem simultaneamente. Tá? É só essa aqui que se verifica. O termo não vai a zero, vai a 1. Não pode concluir nada. Essa série pode convergir ou divergir. Procure um outro teste. Tá? Você só pode aplicar o teste da série alternada e concluir algo. Aplicar você sempre pode, mas concluir a convergência, que é o que ela diz, só se essas duas coisas se verificarem simultaneamente. Tranquilo? Então, esse teste aqui é um teste que é aplicado apenas para séries de termos, como eu já falei, alternados. Fica assim, alternando. Ó. A1 menos A2 mais A3 menos A4. Poderia ser o contrário, menos A1 mais A2 menos A3 mais A4 e assim por diante. Tá? Então, esse teste só se aplica para séries dessa forma. Existem testes que só se aplicam para séries de termos positivos, como, por exemplo, o teste da integral. O teste da integral é o seguinte: você tem a série e você tem a função associada ao termo geral da série, que é uma sequência. Se essa função aqui tem a condição para poder aplicar, se a função for contínua, positiva e decrescente, se essa integral convergir, ou seja, se o resultado dessa integral for o número, então a série converge. Se o resultado for mais infinito, menos infinito, qualquer outra coisa diferente. Menos infinito não pode ser porque a função é positiva. Se qualquer coisa diferente de um número, aqui a série diverge. Então, se a integral divergir, a série diverge. Né? A gente tem um outro teste onde só se aplica para termos positivos, é o teste da comparação. Por isso que eu falei que era importante a gente conhecer esses carinhas aqui, porque são esses caras que a gente utiliza para comparar, tá bom?
Ok, o teste da comparação, que também só se aplica para termos positivos, tá aqui, tá vendo? Positivos, e também tem o teste da comparação do limite, que é uma variação desse, tá? Uma variante. Mas vamos lembrar aqui primeiro como é que é o teste da comparação. Você tem uma série que você não conhece. Tá? A partir dessa série, você faz a análise assintótica, ou seja, você estuda o que acontece com o termo aqui para n grande. Para n grande, esse cara se comporta como um certo Bn, por exemplo. Então, se os termos da série Bn são maiores que os termos da série An, e se a Bn converge, se a maior converge, a menor converge também. Tá certo? Mas, professor, pode acontecer o contrário? Pode. Se os termos da sua série são menores, né? Se os termos da série que você fez análise assintótica, achou uma série, esses termos são menores que o termo da sua série que você quer descobrir se converge ou não. E se esse cara diverge, então a série original diverge. E só existem essas duas possibilidades. Eu gosto de escrever isso assim, ó. Se a maior converge ao tamanho da letra, a menor converge também. Se a menor diverge ao tamanho da letra, a maior diverge também. Tá certo? E só tem essas duas possibilidades. Então, o chato do teste da comparação é que você tem que ficar mostrando essas desigualdades. Ah, professor, não sou muito bom em verificar a desigualdade. Então, você pode utilizar a variação desse teste da comparação, que é o teste da comparação do limite. Perceba, só funciona também com termos positivos, ok? Então, aqui você faz a mesma coisa. Dada a série, você faz o estudo assintótico desse cara, encontra o Bn. E aí você vai calcular esse limite aqui, ó, limite da série desconhecida pela série conhecida. Tá? O Bn a gente sabe o que acontece, essa série converge ou diverge. Tá? E ele diz o seguinte, se esse limite for um número positivo, o que acontece com a de baixo reflete na de cima. Como assim? Se a de baixo converge, a de cima converge. Se a de baixo diverge, a de cima diverge. Professor, mas a minha série nem é alternada e nem só tem termos positivos. Tem algum teste que eu posso utilizar? Tem, pessoal. A gente tem mais dois testes, que é o teste da razão e o teste da raiz. Então, em que consiste o teste da raiz? Como o próprio nome está dizendo, você vai calcular o limite de um certo quociente. Da razão, perdão. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o an mais 1, dividir pelo an em valor absoluto e calcular esse limite, como está escrito aqui. Se esse limite for um número menor que 1, a série converge. Se esse limite for maior que 1, a série diverge. Se esse limite for igual a 1, então o teste é inconclusivo. Eu não sei afirmar nada por esse teste, procuro um outro inconclusivo, não a resposta. Tá? O mesmo algoritmo funciona para o teste da raiz. Só que a diferença é que a raiz você vai calcular uma raiz em vez de uma razão, tá certo? Então você vai pegar o an, tomar o valor absoluto, extrair a raiz enésima e calcular o limite desse cara quando o n tende a infinito, como está escrito aqui. Novamente, se esse limite for menor que 1, a série converge. Maior que 1, a série diverge. Igual a 1, teste inconclusivo, procure um outro teste. Ok? Então vamos tentar aplicar esses carinhas no próximo exemplo. Então determine se a série a seguir é convergente ou divergente. Primeira coisa, perceba que esse cara é sempre positivo. Então eu tenho à minha disposição, teoricamente, o teste da comparação, comparação do limite e o teste da integral. Tá? Eu posso aplicar sempre o teste para divergência, verificar se o termo geral aqui, que é 1 sobre n ao quadrado mais 1, posso verificar se ele vai a zero ou não. Né? Se o limite desse carinha aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado mais 1, quando n tende a infinito, se esse limite for diferente de zero, automaticamente essa série diverge, a gente já ganhou, passa para o próximo exemplo. Mas esse limite é zero, pessoal, porque uma constante dividida por uma coisa que só aumenta, essa coisa vai para zero. Então, esse teste é legal, mas nesse caso ele não deu nenhuma informação. Então, qual teste a gente poderia usar aqui? Integral? Sim, posso utilizar o teste da integral. Por quê? Porque esses caras são positivos. A função associada a ele, quem é a função associada? 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa função é positiva, essa função é decrescente e essa função é contínua. Então eu poderia calcular a integral, por exemplo, de 1 até infinito, né? Essa integral é própria, e verificar se essa integral converge ou não. Tá certo? Se essa integral convergir, bom, aqui eu posso começar até de zero, porque esse cara é decrescente a partir de... Bom, é sempre decrescente, né? X ao quadrado mais 1. Ok? Para tudo x positivo. Não é difícil você enxergar isso. Então eu posso aplicar esse teste. Se essa integral convergir, o resultado, o que eu posso concluir é que a série converge também. Tá? Ah, professor, a integral deu 7. Digamos que deu 7. Quer dizer que a série vai para 7? Não, só pode afirmar que a série converge. Mas em vez de utilizar o teste da integral, vou utilizar o teste da comparação. Tá? Ah, professor, mas aí da comparação tem que provar desigualdades. Então vamos usar a comparação do limite. Então o que importa é, primeiro, quem é o AN? O AN, nesse caso, é 1 sobre n ao quadrado mais 1. Então, com quem que eu vou comparar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos estudar essa expressão para n grande. Para n grande, isso aqui se comporta como? Perceba, para n grande será, pensa em n igual a 1 milhão. 1 milhão ao quadrado é muito maior que 1, esse 1 é desprezível. Então, para n grande, esse cara vai com 1 sobre n ao quadrado. Tá certo? Então, isso aqui vai ser meu Bn. E o que eu posso afirmar, o que eu conheço acerca dessa série aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado? O que eu conheço desse cara? Essa série converge? Essa série diverge? O que eu posso afirmar?
Bom, essa série converge, professor. Ela converge, por quê? Porque ela é uma p-série, né, com p igual a 2, que é maior que 1. Na condição de convergência, a gente já viu? Então, essa série converge. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o limite do AN, é sempre o AN pelo BN, tá certo? Se esse limite tem um número positivo, o que acontece com a série de baixo, que é o BN, vai acontecer com a de cima, que é o AN. Né? Então, eu espero que se esse limite de AN sobre N, se esse cara for um número maior que 0, eu espero que a série dos ANs, ou seja, que essa série venha convergir também. Vamos ver? Ok, então vai ficar o seguinte. Então, pelo teste da comparação no limite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse limite aqui, ó. Limite de AN sobre BN quando N tende a infinito. Então, é a fração de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, vai ficar limite de N ao quadrado sobre N ao quadrado mais 1, quando N tende a infinito. Se eu sempre simplificar um pouquinho ainda, é 1 sobre 1 mais 1 sobre N ao quadrado. Esse cara vai para 0. Quando N tende a infinito, esse limite vai para 1, que é maior que 0. Show de bola! Então, pelo teste da comparação do limite, o que a gente pode dizer? Podemos afirmar que a série converge. Logo, a série converge. Qual série converge, professor? A série do exemplo. Essa aqui, ó, soma n de 0 até infinito, 1 sobre n ao quadrado mais 1. Professor, mas o senhor usou para comparar uma série que começa em 1. Isso não vai dar problema, não? Não, pessoal. Você pode descartar de uma série uma quantidade finita de termos, tá certo? Que isso não altera a sua convergência. Mesmo porque esse cara aqui eu posso escrever assim, ó. Qual é o primeiro termo dessa série? Bom, quando n for 0. Mas quando n for 0 vai ficar 1 sobre 1, não é? Então, 1 mais soma n de 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado mais 1. Se essa coisa convergir, sei lá, se der 5, o todo converge também, né? Daria 5 mais 1, tá certo? Então, esse termo não vai alterar a convergência desse. Portanto, eu poderia, sem problema nenhum, descartar o n igual a 1 e utilizar esse cara que começa com o mesmo índice do que essa que eu utilizei para comparar aqui. Beleza? Show de bola. Mais um exemplo aqui. Então, antes do exemplo, uma definição. A gente diz o seguinte. A gente diz que uma série... Tem uma série aí, ó, somatório de AN. Eu digo que essa série, converge absolutamente se a série dos valores absolutos, ou seja, se essa série com as barrinhas, converge. Tá? Então, veja, a convergência absoluta é afirmada em termos da série original. Mas onde é que eu estudo a convergência? Na série com as barrinhas, tá certo? Então, pode acontecer da série com as barrinhas não convergir, ou seja, divergir, mas a série original convergir ainda. Então, quando isso acontece, a gente diz que a série original converge condicionalmente, tá certo? Então, são os dois tipos de convergência que a gente tem, convergência absoluta e convergência condicional. Quando é que uma série converge absolutamente? Quando a série com as barrinhas converge. Quando é que ela converge condicionalmente? Quando esse diverge, mas sem as barrinhas aqui converge. Tranquilo? Existe um teorema que eu não listei aqui, mas que diz o seguinte: toda série que converge absolutamente, converge. Mas não é claro, professor? Se esse cara converge, não é claro que esse converge? Não, não é não. Poderia ser que a série com as barrinhas convergisse e a série sem as barrinhas divergisse, mas esse teorema garante que não. Se essa coisa acontecer, se essa coisa convergir, essa converge também. Então, isso aí nos fornece uma outra maneira de estudar a convergência. Por quê, professor? Porque se eu tenho uma série que tem termos negativos, quando eu boto as barrinhas, ela fica o quê? Positivos. Aí eu posso aplicar o teste da comparação do limite, teste da integral, né? Porque os termos ficaram positivos. E aí, se eu conseguir mostrar que essa coisa converge com as barrinhas, a série original converge também. Tá? Então, esse chama teorema da convergência absoluta, é um teorema muito importante, tá? Que dá origem aos testes da razão e os testes da raiz, como a gente já viu. Ok, então o exemplo 7 ele diz o seguinte: verifique se essa série aqui, ó, que é alternada porque tem esse menos 1 elevado a n, verifique se essa série converge absolutamente, se ela converge condicionalmente ou se ela é divergente. Não existe divergência absoluta, tá certo? Então primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar verificar se inicialmente ela converge absolutamente, porque se ela convergir absolutamente, ela converge, não tem mais o que fazer. Então o que eu vou fazer? Estudar a série com as barrinhas. Se acontecer disso aqui divergir, aí eu vou estudar a série original, né? Porque se com as barrinhas divergiu e sem as barrinhas converge, então a gente teria verificado que ela converge condicionalmente, tá? Então vamos estudar primeiro essa série sem as barrinhas. Perdão, com as barrinhas. Então vai ficar assim: soma n de 1 até infinito, menos 1 elevado a n, n sobre raiz de n3 mais 2.
Ok? Então eu vou estudar esse carinha aqui. Claro, esse cara é positivo, a raiz quadrada é positiva, esses caras podem sair do módulo. E o valor absoluto de menos 1 elevado a n é 1, porque o valor absoluto de menos 1 elevado a n vai ser valor absoluto de menos 1, se n for ímpar, valor absoluto de 1, se n for par. De todo jeito, o valor absoluto desses caras é 1. Então ficou assim, a soma n de 1 até infinito, n sobre raiz de n3 mais 2. E agora, professor, essa série converge ou diverge? Bom, agora vamos aplicar os testes que a gente conhece, né? Então, eu vou usar novamente aqui comparação no limite. Então, o meu AN, nesse caso, eu vou chamar isso aqui de AN, tá bom? Eu vou chamar esse cara aqui de AN. Tá? Deixa eu colocar BN para a gente não confundir com o que eu vou fazer mais à frente. Então, eu vou chamar esse cara de BN. Então, a partir desse BN, eu tenho que descobrir uma outra série, que eu vou chamar de CN, já que eu estou usando BN aqui, para poder comparar com esse cara. Então, como é que eu faço isso? Né? Então, vamos estudar o que acontece com essa série para n grande. Para n grande, o denominador aqui vai como raiz de... O 2 é desprezível, tá certo? O numerador vai como n e o denominador vai como raiz quadrada de n ao cubo, ou seja, n elevado a 3 meios. Né? Então, 1 e 3 meios embaixo vai com... Esse cara é a mesma coisa que 1 sobre n a meio, né? Raiz quadrada de n. Tá certo? Isso aqui eu vou chamar de Cn. Pergunta, eu sei alguma coisa a respeito dessa série aqui? Que série, professor? Dessa soma... n de 1 até infinito, 1 sobre n elevado a meio. O que eu posso afirmar dessa série? Ela diverge, professor. Por quê? Porque é uma p-série com p igual a meio e meio é menor que 1. Tá certo? Então, ela diverge. Esse cara aqui diverge, tá? Diverge. Por quê? Porque ela é uma p-série com p igual a meio, que é menor que 1. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular agora o limite do Cn, do Bn pelo Cn. Se esse limite for um número positivo, como a de baixo diverge, a de cima vai divergir também. Note aí, perceba o seguinte. Então vamos lá. Vai ficar limite Bn, é sempre a desconhecida sobre a conhecida, tá certo? Independente da letra que eu estou usando aqui. Quando n tende a infinito, isso vai ser limite. Quem são os Bn's? Bom, Bn é n sobre raiz de n3 mais 2, tá? Dividido por 1 sobre raiz de n. Mas divisão de fração, repete a primeira. Eu vou repetir a primeira. N sobre raiz de n3 mais 2. E multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre raiz de n é... Raiz de n vai para cima. Né? Tranquilo? Quando n tende a infinito. Deixa eu colocar n a meio mesmo. N a meio. E aí quando n tende a infinito. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu simplificar um pouquinho esse limite. Vou passar esse... eu posso tirar um n para aqui para fora, um n ao quadrado, tá certo? E aí posso reescrever esse cara assim. Isso aqui vai ser limite, quando n tende a infinito. Em cima ficou n a 3 meios, né? N a 3 meios. Embaixo, se esse n sair para cá, eu posso tirar o n completo. Ele sai como n elevado a 3 meios, né? N a 3 meios. Aí dentro ficou o quê? 1 mais 2 sobre n3, tá bom? Acho que assim é mais legal. E aí a gente simplifica esse cara com esse, aqui em cima tem 1. Quando n tende a infinito, isso aqui vai para 0, né? Que é 2 sobre um número muito grande. Embaixo vai para a raiz de 1 e em cima foi para 1, que é 1. Como esse cara é maior que 0, pelo teste da comparação no limite, o que acontece com a de baixo acontece com a de cima. Tá certo? Logo, pelo teste da comparação no limite, a série diverge. Logo, bota o teste que você usou. Pelo teste da comparação no limite, comparação no limite, a série diverge. A série... Que série que eu estou dizendo que diverge, pessoal? A série com valores absolutos, tá certo? A série diverge. Essa aqui é o menos 1 elevado a n. Deixa eu ver como é que fica lá em cima. N sobre raiz de n3 mais 2. Essa série aqui diverge. Tá bom? Então eu não posso dizer que a série converge absolutamente, porque esse cara já divergiu. Mas pode ser que a série sem as barrinhas venha convergir. E agora? Bom, vamos estudar a convergência. Qual teste que eu vou aplicar nesse cara? Bom, é uma série alternada, pessoal. Então vamos aplicar o teste de série alternada, tá bom? Então, por fim, pelo teste de série alternada, pelo teste da série alternada, o que eu tenho que checar? Alternada. Vamos lá. Eu tenho que pegar o AN da minha série. O AN é tudo menos a parte que oscila de sinal, que troca de sinal, que é o menos 1 elevado a n. Então, meu AN no teste de série alternada é tudo isso aqui, tá certo? Por isso que eu não usei AN na primeira parte. Então, eu tenho que verificar duas coisas acerca do AN. A AN para a gente é n sobre raiz de
n3 mais 2. Eu tenho que verificar duas coisas. Primeiro, o limite de AN quando n tende a infinito, isso vai para zero. Então, o primeiro passo que eu tenho que checar, limite de AN quando n tende a infinito. O que isso aqui vai dar? Bom, isso aqui dá limite de, posso colocar assim, n sobre... agora sim, vou tirar um n ao quadrado, tá certo? Quando tirar um n ao quadrado, sai como raiz de n. E aqui ainda ficou um n, e aqui ficou 2 sobre n ao quadrado. Tá? Só simplificação aqui, algebrismo para eu poder fazer isso aqui, tá? Então, quando n tende a infinito, em cima tem 1, né? Aqui é 2 sobre um número muito grande, isso aqui vai para 0. E aqui ficou 1 sobre um número que só aumenta, né? Então, isso vai para 0. Show! Então, o primeiro passo foi checado. O termo geral vai a 0. O segundo passo que eu tenho que verificar é, será se esses ANs formam uma sequência decrescente? Decrescente, professor. Será que isso aqui é verdade? Bom, como é que eu faço para estudar isso? Basta você, como a gente sabe que toda sequência, na verdade, é uma função, eu vou converter isso aqui na função real. Porque se essa função for decrescente, essa daqui, que é a restrição dessa daqui apenas a tomar números naturais, vai ser decrescente também. Tá? E aí, para uma função real, a gente tem, quando é diferenciável, a gente pode utilizar o sinal da derivada para verificar se a função é decrescente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar essa função aqui, ó, raiz de x3 mais 2, e vou calcular a derivada dela. Então, vamos fazer o seguinte, ficou derivada de cima, ficou 1 vezes o de baixo, então raiz de x3 mais 2, menos a derivada do de baixo vezes de cima, derivada de baixo fica 1, 2, raiz de x3 mais 2, a derivada de dentro vai ficar 3x2, vezes esse x que estava aqui, 3x3, assim? Dividido pelo de baixo ao quadrado, tá? O quociente aqui, derivada do quociente. Então, vai ficar x3 mais 2 ao quadrado, saiu da raiz. Tá? Só organizando, passa esse cara multiplicando. Então, vai ficar ele vezes ele mesmo, sai a raiz, mas tem o 2, então ficou 2x3 mais 4, menos 3x2, dividido por isso vezes isso, dividido por 2, que multiplica x3 mais 2, que multiplica a raiz de x3 mais 2. Eu quero saber quando é que isso aqui é menor que zero. Tá? Aqui dá para simplificar ainda, né? Esse aqui foi com esse 3, ficou apenas 4 menos x3, professor. x3 aqui é um 3, tá? Deixa eu devolver aqui o 3. Ok? Então, veja que o denominador é sempre positivo. Aqui é uma raiz, aqui é o 2, esses caras são sempre positivos. E como o x para mim está fazendo o papel do n, e o n para mim começa de 1, então isso aqui é sempre positivo. Tá? O x aqui não entra no número negativo. Então, moral da história, eu só tenho que olhar o sinal do numerador. Então, eu tenho que saber quando é que 4 menos x3 é maior que 0. Tá? Então, quando é que 4 menos x3 é menor que 0? Bom, isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo maior que 4. Ou ainda quando x for maior que raiz cúbica de 4. Tá certo? Raiz cúbica de 4 é menor que 2, então eu posso aqui tomar que a minha sequência, na verdade a minha função, ela sempre vai ser, a moral da história, f é decrescente, por exemplo, no intervalo de 2 a infinito. Aí é o suficiente. Então, como a função é decrescente, isso quer dizer que os bn's, os meus ANs lá também, os ANs são decrescentes, tá? Então, essa sequência é decrescente. É decrescente. Ok? Então, o que é que eu tinha que checar? Que esses caras eram decrescentes e que o limite do termo geral vai para zero. Portanto, a gente pode concluir pelo teste de série alternada que a série converge. Logo, a série original converge. A série original, essa série aqui, ó, soma n de 1 até infinito, menos 1 elevado a n, n sobre raiz de n3 mais 2, converge e o faz condicionalmente, tá certo? Converge. Por que a convergência é condicional? Condicional. Porque a série converge, mas a série dos valores absolutos, se eu botar as barrinhas aqui, ela não converge, né? Então, logo a série original converge condicionalmente. Tranquilo? Show de bola. Então, a partir dessa ideia de série de potências, de série de numéricas, perdão, a gente pode definir o que a gente chama de série de potência. Então, o que a gente quer fazer, de certa forma, é generalizar a ideia de polinômio. O que é um polinômio? Por exemplo, um polinômio de grau n genérico é uma soma de monômios, algo assim, ó, A0, A1x, A2x2, tarará, até o nxn, né? Então, cada um desses caras aqui são chamados de monômios, né? Então, o polinômio é uma soma finita de monômios. Mas, professor, mas se eu quiser que essa soma continue, se eu tiver uma soma infinita desses monômios, então a gente não chama isso mais de polinômio, a gente chama isso de série de potências, tá certo? Então, uma série de potência nada mais é do que uma soma de potências de uma certa variável, tá certo? Soma de potências de uma certa variável. Então, para isso, eu vou precisar de alguns termos para criar essa soma de potências de uma certa variável. Eu preciso de uma sequência.
e eu preciso de um certo número real que a gente chama de centro da série. Então, a gente chama essa soma aqui, ó, que soma, professor? Essa, A0 mais A1 que multiplica x menos c, A2 que multiplica x menos c ao quadrado, e assim por diante, a n que multiplica x menos c elevado a n. De forma geral, a gente chama isso de série de potência. Porque é uma soma infinita, ou seja, uma série, uma soma infinita de potências de uma certa variável. Tá certo? Então, o AN aqui é a sequência associada da série, e esse C é o que a gente chama de centro da série. Tá? Centro da série. Então, eu digo aqui eu tenho uma série de potência centrada em C. Tá certo? Em x igual a C. Então, o que a gente vai querer fazer com essa série de potência? Bom, veja aqui, uma vez fixado um valor para x, assim como no exemplo, se não me engano, acho que foi o exemplo 5, né? Lá tinha uma série geométrica, né? Quando você fixava um certo valor para x, ela era uma série geométrica, mas variando x você tinha uma função. Na verdade, ali é um exemplo de série de potência também. Então, a ideia é que se você fixar um valor para x aqui, isso aqui é um número, e aí você vira uma série numérica. Tá certo? Essa série numérica pode convergir ou divergir, e a gente pode aplicar os testes que a gente já viu de convergência, para saber se a série converge ou não. Então, o que a gente vai fazer agora é, dado uma série de potência, descobrir quais os valores que tornam essa série convergente, assim como a gente fez no exemplo lá da série geométrica. Só que lá a gente tinha a ideia de que aquela série era geométrica, não precisava aplicar teste nenhum, ou aplica o que alguns autores chamam de teste de série geométrica, mas não é nem um teste, né? Ok? Então, quando a gente coletar todos esses x que faz com que essa série converge e colocar isso num conjunto, que a gente chama de intervalo de convergência, a gente vai descobrir quais são os valores de x que fazem com que a série converge. Tá? Esse intervalo, como eu já falei, é chamado de intervalo de convergência. E a distância, digamos que o seu intervalo de convergência tem esse formato assim, ó, C menos R até C mais R. Então, C aqui é o centro e R, C menos R, C mais R são os extremos do intervalo de convergência. Então, a distância do centro a qualquer um dos extremos do intervalo de convergência é chamado de raio de convergência, tá certo? Então, o raio, na verdade, é essa distância aqui. Tá? E a gente vai aprender a fazer isso, dado uma série de potência, determinar o intervalo e o raio de convergência. Tá? Porque dentro desse intervalo de convergência, isso aqui dá um número. Para cada x dentro do intervalo de convergência, aqui é um número. Portanto, se define uma função. E mais à frente a gente vai estar... gostaria de fazer o seguinte. Como eu, dado uma função, como achar uma série de potência que a representa? E vice-versa. Se eu tiver uma série de potência, que função ela representa? Então, a gente vai resolver isso mais à frente com o teorema da série de Taylor. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente precisa primeiro desse teorema 3, que diz o seguinte. Dado uma série de potências, só existe 3 possibilidades. Ou ela converge apenas quando x for igual a c, mas aí não tem graça, né? Porque toda série converge no x igual a c, quer dizer x igual ao centro, né? Porque se eu colocar x igual a c aqui, ó, x igual a c aqui, ó, x igual a c aqui em todos os outros, tudo isso aqui dá zero. Só vai sobrar o primeiro termo, que é zero. Né? Mas zero é um número, então esse cara está somando para o número. Claro, toda série de potência converge no centro. Mas essa série de potência que converge para o centro não serve para nada. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Ou a série converge apenas no centro, ou a série converge para qualquer x que você colocar aqui, e essas são uma das mais legais, tá certo? Porque, bom, você coloca x aqui, converge, é o melhor dos dois mundos, né? Ou, então, existe um certo número positivo R, né? Um certo número positivo R, de forma que a série só converge para todo x nesse intervalo, x menos c menor que R. Tá? Esse R a gente chama, obviamente, de raio de convergência. Né? Então, dizer que x menos c em módulo é menor que R é dizer que x pertence a esse intervalo, né? C menos R, C mais R. Tá? E aí, por definição, a gente chama esse R, que é essa distância, de raio de convergência. Tá? Mas, professor, por que raio? Né? Aqui é uma distância linear. O que isso tem a ver com raio? É que se a gente estiver estudando sequências de números complexos, pessoal, no plano complexo, esses carinhas iriam dar, em vez de você ter um intervalo, você teria um disco aberto aqui, ó. Aí seria realmente raio de convergência. Seria um raio, né? Raio no sentido físico, né? Da distância do centro de uma circunferência até a sua extremidade. Mas aí essa nomenclatura a gente importa de lá para cá e aí continua sendo raio. Então, o que a gente vai fazer no exemplo 8? Determinar o intervalo e o raio de convergência para uma série de potência dada. Então, foi dada essa série de potência e aí a nossa tarefa aqui é encontrar o intervalo, né? De valores que fazem com que esse cara converge e o raio. Tá? Então, para isso, eu tenho que ter em mente muito bem claro quem é o centro dessa série. Então, o centro é aquele C, pessoal. Mas, professor, não tem ninguém subtraindo aqui o x. Tem, pessoal. Eu posso escrever x como x menos 0. Né? Então, x elevado a n é x menos 0 elevado a n. Então, o centro dessa série em questão é 0. Tá certo? Então, quando eu encontrar o intervalo de convergência, o raio vai ser a distância do centro a qualquer uma das extremidades do intervalo de convergência. Tá bom? Show de bola. Então,
como é que eu vou descobrir se essa série converge ou não? Vamos aplicar algum teste. Como? Fixando o valor para x, né, isso aqui vira uma série numérica. E aí eu posso aplicar, por exemplo, o teste da razão. Tá? E é isso que eu vou fazer. No teste da razão, pessoal, tudo isso aqui é meu AN. Tá? Então, meu AN vai ser menos 3 elevado a n, x elevado a n sobre raiz de n mais 1. Mas no teste da razão eu preciso do AN mais 1. Né? Eu preciso do AN mais 1 dividido pelo AN. Então, vamos fazer isso? Deixa eu colocar aqui. AN mais 1 dividido por AN. Como é que isso aqui vai ficar? Vamos ter o seguinte. Para achar o n mais 1, só substituir onde tiver n por n mais 1. Então, menos 3 elevado a n mais 1, menos 3 elevado a n mais 1. O outro é x elevado a n mais 1, x elevado a n mais 1. E embaixo era a raiz quadrada de n mais 1, né? Mais 1, n mais 2. N mais 2. Como é fração de fração, repete a primeira, multiplica pelo... Mais 2, professor. Multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser raiz de n mais 1. E no denominador eu vou ter menos 3 elevado a n, x elevado a n. Não esquece do valor absoluto, senão você vai errar. Tá? E agora a gente simplifica, olha só, esse 3 elevado a n com esse 3 elevado a n, esse x elevado a n com esse x. Eu posso tirar esses carinhos do valor absoluto da seguinte maneira. Sai um 3, né? O menos 3 sai como 3. O x que está lá em cima sai como valor absoluto de x, né? Porque eu não sei se x é positivo ou negativo, na sua escolha. E depois a gente tem raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 2. Eu posso agrupar tudo na mesma raiz sem problema nenhum. O que é que eu tenho que fazer? Bom, o teste da razão pede que eu calcule agora o limite desse cara, né? Ou seja, disso aqui, quando n tem definido. Então, o limite dessa coisa, quando n tem definido, é o limite de 3 valor absoluto de x, raiz de n mais 1 sobre n mais 2, que eu posso escrever assim, ó, 1 mais 1 sobre n, dividido por 1 mais 2 sobre n, ok? Só dividir por n em cima e embaixo. Quando n cresce muito, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 1, isso aqui não depende do n, posso sair. Então, isso aqui ficou 3 vezes valor absoluto de x. Mas eu quero que essa série converja. Eu quero achar os valores que fazem com que a série converja, os valores de x. Então, eu tenho que colocar essa condição. Esse limite tem que ser menor que 1, tá certo? Só chamando a atenção, importante, isso aqui é a condição de convergência do teste da razão. Ok? Então, isso você tem que colocar na mão mesmo. Tá bom? Então, eu posso passar esse 3 para lá, e aí eu fico com o seguinte. Os x que faz com que minha série converja são os x tal que em valor absoluto são menores que 1/3. Vocês vão ver já que isso aqui é o raio de convergência. Tá? Então, como é que ficou o intervalo de convergência? Bom, o intervalo de convergência ficou assim. O intervalo são todos os x que pertencem a intervalo menos 1/3, 1/3. Né? Porque dizer que x em valor absoluto é maior que 1/3 é dizer que é maior que 1/3, perdão, menor que 1/3 e maior que menos 1/3. Então, por enquanto, o meu intervalo de convergência está sendo esse carinha aqui. Por que eu só falo por enquanto? Porque eu tenho que testar o que acontece com as extremidades para ver se minha série converge ou não. Tá? Aquele teorema anterior que eu acabei de enunciar, mostrar para vocês aqui, ele garante apenas a convergência no intervalo aberto, olha só. Aberto, tá certo? Então, para eu saber se eu posso esticar um pouquinho mais esse intervalo, depois eu tenho que checar o que acontece com a minha série nesses extremos. Checar, como assim, professor? Substituir na série. Bom, e aí, como eu já falei, o centro da série é 0, e a série converge para todo x nesse intervalo. Portanto, o raio é essa distância aqui, tá certo? Que é 1/3. Tá? Show! Então, a gente tem que verificar o que acontece com a série para x igual a menos 1/3 e o que acontece com a série para x igual a 1/3. Então, vamos lá. Para x igual a menos 1/3, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha série, substituir onde tiver x por menos 1/3, ou seja, aqui, ó. Tá? Eu vou substituir x aqui por menos 1/3. Então, se eu colocar menos 1/3 aqui, pessoal, vai ficar 3 elevado a n, e embaixo vai ficar 1 sobre menos 3 elevado a n. Então, esses caras cancelam. Tá? Então, aqui em cima sobrou 1. E aí ficamos com 1 sobre raiz de n mais 1. Tá? Então, vamos estudar essa série. Vamos estudar essa série e ver o que acontece com ela. Então, ficamos com a série soma, n de 0 até infinito, 1 sobre raiz de n mais 1. Pessoal, isso aqui é uma série, uma p-série disfarçada, certo? Ah, professor, mas tem esse mais 1 aqui. Você faz o seguinte, chama esse n mais 1 de m. Então, ficou assim, soma m desde um certo valor até infinito de 1 sobre raiz de m, ou m elevado a meio, né? Ora, mas se m é n mais 1, quando n for 0, m começa com quanto? Com 1. Isso aqui é exatamente a minha p-série, né? Isso aqui é uma p-série com p igual a meio, que é menor que 1, portanto, ela diverge, tá certo? Então, essa série diverge. Isso quer dizer que eu não posso vir aqui no intervalo de convergência e adicionar esse cara. Não posso fazer isso, tá certo? Fica aberto mesmo. E aí, vou ver o que acontece com a série agora para x igual a 1/3. Para
outro extremo, né? X igual a 1/3. Para x igual a 1/3, a única diferença é que o 3 elevado a n que está aqui vamos fazer aqui, né? Então ficou 3 elevado a n, 1 sobre 3 elevado a n. O 3 foi com 3, mas ainda sobra o 1, então ficou 1 elevado a n. Então a gente ficou com uma série alternada. Então vamos lá. Então ficamos com a seguinte série alternada. Soma menos 1 elevado a n sobre raiz de n mais 1. Tá certo? N de 0 até infinito. Usando esse mesmo truquezinho, eu posso escrever esse cara assim. Soma m de 1 até infinito menos 1 elevado a m menos 1 sobre m elevado a meio. Tranquilo? Então, quem é o termo geral aqui? Quem é o BM? É 1 sobre m elevado a meio. Com certeza esse cara vai para zero quando o m tende a infinito, né? Então, o termo geral vai para zero quando o m tende a infinito. E com certeza esses caras são decrescentes, né, pessoal? À medida que você aumenta n, esse cara só aumenta, né? Não é muito difícil de você perceber, não, porque olha só, m mais 1 com certeza é maior que m, não é? Se você levar a meio aqui e a meio aqui, você não altera nada. Se você tomar o inverso, 1 sobre m mais 1 elevado a meio é menor ou igual que 1 sobre m elevado a meio. Ora, mas esse aqui é o BM, e esse cara aqui é o BM mais 1, tá certo? Então, checamos os dois passos, né? A série vai a zero, o termo geral, perdão, da sequência vai a zero, a parte positiva, e os caras formam uma sequência decrescente, portanto a série converge em x igual a 1/3, tá certo? Esse cara converge. Então o que eu faço? Eu vou lá na minha série, ó, vou lá no meu intervalo de convergência e ó, fecho aqui, tá certo? Então esse aqui é o intervalo de convergência oficial dessa série. Ela converge nesse intervalo e o raio de convergência deixa eu colocar aqui, o raio é 3. Tranquilo? Só isso, pessoal. Não é complicado, não. Tá? Ok, vamos lá. Vamos ver mais exemplos. Então, a ideia agora é quais operações eu posso fazer com a série de potência. Então, esse teorema ele veio nos dizer exatamente esse tipo de operações que eu posso fazer. Então, se eu tenho uma série de potência que converge com um raio de convergência maior que zero, né? Então, isso quer dizer que eu posso derivar essa série. Tá? A função definida através dessa série é diferenciável e, portanto, contínua e, portanto, integrável. Então, eu posso derivar essa série. Mas como é que eu derivo uma série? Da mesma forma que você derivaria um polinômio, pessoal. Tranquilo? Por exemplo, ó, qual é a derivada de x menos c elevado a 1? Bom, a derivada desse cara, a derivada de x é 1, sobrou apenas o a1. Tá aqui. Qual é a derivada do a0, que é uma constante? 0. Qual é a derivada de a2, que multiplica x menos c elevado ao quadrado? Bom, caiu 2, né? Ó, tá aqui, ó. E aí você fica com A2 vezes x menos c. Então, para derivar uma série de potência que a gente sabe que converge com um raio de convergência positivo, ou maior que zero, na verdade, tudo que eu tenho que fazer é derivar termo a termo. Derivar cada um desses termos, e aí derivando esse cara, eu tenho a derivada da minha série. Tá? E a mesma coisa para integral. Se eu quero integrar esse cara, basta integrar termo a termo. Se eu integrar termo a termo, integral de... Qual é a primitiva de A0? A0x. Quem é a primitiva de A1, x menos c? Bom, vai ficar x menos c ao quadrado dividido por 2, né? Vezes o A1. Tá aqui, ó. Tá certo? E aí, para você integrar uma série de potência, basta integrar termo a termo. Então, essas operações, elas não afetam o raio de convergência. Se a minha série original tinha de raio de convergência 5, tanto faz eu derivar como eu integrar, o raio de convergência vai ser o mesmo. Pode mudar um pouco o intervalo de convergência no sentido de que talvez um dos extremos possa ser incluídos ou ambos. Mas o raio de convergência não se altera. Então, para que serve isso, professor? Bom, eu posso utilizar essa ideia para encontrar a série de potência de funções mais complicadas. Se eu conheço a série de potência de uma certa função, eu posso usar essa para encontrar de uma função um pouco mais complicada, como a gente vai fazer agora nesse exemplo 9. Tá? Vamos ver aqui, ó. Então, o exemplo 9 ele pede para a gente encontrar a série de potência da função. Olha que complicado. X ao quadrado vezes arco tangente x ao cubo. Vou fazer isso por partes. Deixa eu relembrar para vocês primeiro quem é a série da função arco tangente. Tá? Eu vou usar essas propriedades que eu acabei de falar da derivada lá e da integral. E aí, uma vez que eu tenho a série da arctangente, tudo que eu tenho que fazer para achar a série dessa função é multiplicar por x ao quadrado e trocar onde tiver x aqui na arctangente por x ao cubo. Só isso, pessoal. Só isso. Bom, então como é que eu acho a série da arctangente? Primeiro, lembra o seguinte. Se eu derivar a arcotangente, se eu derivar o tangente a menos 1 de x, o resultado é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá certo? E a gente sabe que se eu tiver essa série geométrica aqui, ó, soma u elevado a n, n de 0 até infinito, que é 1 mais u
mais o 2, mais o 3, mais e assim por diante, a gente sabe que essa coisa soma para 1 sobre 1 menos u, desde que u em valor absoluto seja menor que 1. Ou seja, sempre que eu tiver esse padrão aqui, essa forminha, 1 sobre 1 menos alguma coisa, eu posso substituir isso aqui por essa série, ou por isso aqui, que é a mesma coisa. Ah, professor, mas aqui eu tenho 1 mais alguma coisa. Tudo bem, se isso aqui fosse mais, para que isso aqui seja mais, em vez de u aqui eu tenho que ter menos u para trocar esse sinal, né? Mas aí, se eu trocar u por menos u, a diferença que vai fazer é essa, a única diferença é que vai aparecer um menos 1 elevado a n aqui na frente, tá certo? Então não é muito difícil de você perceber essa relação. Onde tiver, deixa eu só organizar de novo aqui, ó. Onde tiver 1 sobre 1 mais u, 1 sobre u mais u, eu posso substituir por essa série e vice-versa. Essa série soma para esse cara, desde que u em valor absoluto seja menor que 1. Ok? Ou mesma coisa que dizer que u pertence ao intervalo menos 1 em 1 e o raio de convergência aqui é 1. Tá bom? Então a gente vai usar essa propriedade. A gente vai usar essa coisa conhecida que já veio lá da série geométrica. Como é que eu vou usar isso, professor? Bom, basta chamar isso aqui de u. Se você chamar isso aqui de u, você tem exatamente esse formato, 1 sobre 1 mais u. E aí eu posso substituir esse cara por soma, n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n vezes u. Mas quem é u para mim? X ao quadrado. Então, x ao quadrado elevado a n. Ok? Então, moral da história. Moral da história, a derivada da função arctangente. Mas, professor, eu não quero a série da derivada da arctangente, eu quero a da arctangente. Espera um pouquinho, a gente chega já já. A derivada da série da arctangente é soma, n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n. E aqui em cima eu tenho, ó, x elevado ao quadrado elevado a n, x elevado a n, né? Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Show de bola! Mas, professor, eu tenho a série da derivada. Como é que eu acho a série da arctangente sem a derivada? Bom, é só integrar dos dois lados, pessoal. Se você integrar dos dois lados, a derivada vai cancelar a operação da... A integral cancela a derivada e aí você vai ficar com a série da arctangente. Tá certo? Novamente, quando eu fizer isso, o raio não se altera. Pode ser que o intervalo mude um pouquinho, que pode ser que eu possa incluir esses casos, a gente checa já já isso. Tá? E aí, eu vou usar o fato de que a arcotangente, né, nada mais é que a integral de 0, porque a arcotangente de 0 é 0, até um certo x dessa coisa, tá bom? De soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n. Como eu já estou usando a letra x aqui, eu vou usar outra letra aqui, tá certo? Vou usar v, por exemplo, v elevado a 2n dv. Como é que eu integro uma função? Como é que eu integro uma série de potência? Bom, como a gente sabe que esse cara converge, o raio de convergência é maior que 0, tudo que eu tenho que fazer é integrar termo a termo, tá? Então, eu posso passar o somatório para fora, soma de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, e aí sobrou a integral desde 0 até x, de v elevado a 2n dv. Tá bom? Quem é a primitiva de v elevado a 2n? Bom, v elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Isso vai ter que avaliar isso de 0 até x. Quando v for 0, dá 0. Quando v for x, vai dar x, tá certo? Então, no final das contas, tudo isso aqui vai ficar x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. Só isso. Tá bom? Eu vou escrever aqui embaixo. Portanto, a série da função arctangente, logo, a série da arcotangente. Se você já conhecesse a série da arcotangente, aí esse problema ficava mais simples ainda. Mas supondo que você não conhece, você pode fazer assim, tá? Então, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1. Show de bola. O raio continua o mesmo. Será que o intervalo de convergência eu posso aumentar um pouquinho? Então, vamos testar o que acontece com a função arctangente quando x for mais 1 e quando x for menos 1, né? Que são os extremos. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. Então, para x igual a mais ou menos 1. O que acontece com a série? Substitui x igual a mais ou menos 1 aí. Então, vai ficar soma n de 0 até infinito. Menos 1 elevado a n já tinha. Então, vai ficar mais ou menos 1 elevado a 2n mais 1. Tá certo? Dividido por 2n mais 1. Veja, se n for 1, perdão, se o x for 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1, eu fico apenas com esse cara, né? Então, no primeiro caso, eu fico com a série alternada menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1, n de 0 até infinito. Professor, mas se n for menos 1? Bom, se n for menos 1, é menos 1 elevado a 2n mais 1, que é a mesma coisa que menos 1 elevado a 2n vezes menos 1. Menos 1 elevado a qualquer número par é 1. Então, sobrou apenas esse menos. Então, esse mais ou menos que está aqui, fica mais ou menos aqui fora. Tá bom? E perceba que essa série aqui é uma série alternada e não é muito difícil de você aplicar o teste de série alternada e mostrar que essa série converge, tá certo? Ela converge pelo teste da série alternada, tá bom? Vou deixar assim e vocês fazem para ver que isso é verdade. Então, eu posso vir aqui, ó, e incluir no intervalo de convergência. Bom, não tinha feito ainda o intervalo, mas vou colocar aqui então. Então, o intervalo de convergência desse cara
foi estendido para o menos 1 e 1, e o seu raio de convergência continua sendo 1. Mas eu quero, professor, a série da função x ao quadrado, arco tangente de x ao cubo. Show de bola! É x ao quadrado que multiplica... Cadê a série da arco tangente? Tá aqui, ó. Mas isso aqui é arco tangente de x. Se eu quiser de x ao cubo, bom, é só colocar onde tem x aqui, x ao cubo, pessoal. Só isso. Só trocar, tá? Então vai ficar soma menos 1, perdão, n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n. Então vai ficar x ao cubo elevado a 2n mais 1, tranquilo? Dividido por 2n mais 1 que eu já tinha. Então aqui vai ficar 6 mais 3, e esse x ao quadrado eu posso passar para lá. Então 6 mais 3 mais esses dois vai ficar 6n mais 5, tá? É só manipulação agora. Então ficou assim, ó, f de x igual a soma, vou deixar o x ao quadrado aqui ainda, n de 0 até infinito, então menos 1 elevado a n, x elevado a 6n mais 3 vezes 1, 3, tá bom? Dividido por 2n mais 1. Pronto, é esse x ao quadrado, vem para cá, né? Soma mais o 3 ficou 5. Tá? Então, moral da história, a série daquele carinha ficou assim, ó, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a 6n mais 5, 6n mais 5 sobre 2n mais 1. Bom, tá aqui a série daquele carinha. Tá bom? Veja, não foi muito trabalhoso, não. Né? Se você já soubesse a série da arco tangente, o trabalho aqui seria nenhum. Né? Era só manipulação algébrica mesmo. Mas a gente pode utilizar essa ideia para determinar a série da arco tangente. Mas, professor, mas o crucial aqui foi que o fato de que a derivada da arco tangente, aqui, ó, dava uma função que tinha essa forma, esse padrão. E eu sei que esse padrão eu posso substituir por essa geométrica aqui. Mas e se eu tiver funções que não tem esse padrão, por exemplo, exponencial? Se eu derivar exponencial, não vai aparecer nada que tem essa forma, vai aparecer a própria exponencial. E agora, como é que eu faço para achar a série de potência, por exemplo, da exponencial? Então, para isso, a gente tem um teorema, que eu vou mostrar para vocês já chamado teorema da série de Taylor, né, que está aqui, ó, ao que abre a seção. Então, a ideia é, dada uma função infinitamente diferenciável, ou seja, uma função que a gente diz que é de classe C infinita, eu posso calcular todas as derivadas de qualquer ordem. A gente queria saber como é que eu faço para representar essa função como uma série de potência. Né? Uma série de potência, por exemplo, centrada em um certo C. Como é que eu faço para achar essa representação? Então, as funções que aceitam esse tipo de representação com raio de convergência positivo, essas funções recebem um nome especial. Essas funções são chamadas de funções analíticas. Tá? Então, primeira coisa, como a gente vai trabalhar com funções analíticas, eu tenho que definir o que é isso. Então, a gente diz que uma função é analítica em x igual a c, se ela pode ser representada como uma série de potência convergente, ou seja, com raio de convergência positivo, centrada em c. Então, quando isso acontece, a gente diz que ela é analítica. Tá? Analítica em c. Se ela for analítica para todos os reais, aí a gente diz apenas que ela é analítica. Não precisa dizer analítica para todo x real. Tá? E as funções que são analíticas, né, essas funções analíticas, elas podem ser representadas como uma série de potência de uma forma bastante interessante. Então, veja, o C é fornecido, a função é fornecida. O que eu não conheço aqui são esses coeficientes AN. Então, se existir alguma forma de encontrar esses ANs a partir da função dada, eu consigo montar essa série de potência. Tá? E aí, o próximo teorema, chamado teorema da série de Taylor, me diz exatamente como é que eu faço para encontrar esses coeficientes. Se a minha função é analítica, esses coeficientes são dados assim, ó, 1 sobre n fatorial, derivada de ordem n, no C, no ponto C dado. Tá certo? Então, veja, a função eu conheço, derivar eu sei. E o ponto é fornecido, acho todos os coeficientes. Aí jogou aqui na fórmula, você tem a representação em série de potência da sua função. Tá certo? Isso é chamado teorema da série de Taylor e ele permite a gente representar uma função como uma série de potência dessa forma. Tranquilo? Ok, então o exemplo 10 ele diz o seguinte: encontre a representação em série de potência para a função cosseno ao quadrado de x. Normalmente quando a gente diz determine a série de Taylor em C igual a zero, quando C é zero, a gente tem uma nomenclatura especial, a gente chama de série de Maclaurin, tá certo? Maclaurin. Mas, de maneira geral, sempre chama esse cara de forma série de Taylor, tá? Mas se vocês ouvirem série de Maclaurin, quer dizer série de Taylor centrada em x igual a zero. Ele poderia dizer o seguinte: determina a série de Maclaurin dessa função. Aí, professor, centrada em quem? Se é Maclaurin, é C igual a zero, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, a gente poderia fazer isso de várias formas. Uma delas é sair derivando, né? Como assim? Eu preciso dos coeficientes do A0, do A1, do A2 e assim por diante. Porque a ideia é escrever esse cara assim, ó, soma AN, x elevado a n, n de 0 até infinito. Então, tem que encontrar esses coeficientes, não é? Isso. Então, como é que eu faço para encontrar esses coeficientes? Bom, está aqui a resposta. Basta sair calculando essas derivadas, só que agora o C para a gente é zero. Tá certo? Basta calcular essas derivadas em zero.
Bom, a derivada do cosseno ao quadrado não é muito complicado de sair calculando, né? Mas dá trabalho porque, à medida que você vai derivando, você vai ter produtos aqui, né? Derivou uma vez, ficou 2 vezes o cosseno vezes o seno. Derivou outra vez, derivado primeiro vezes o segundo, mais derivado segundo vezes o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o fato de que a gente já conhece a série do cosseno. Tá? Eu já apresentei para vocês, depois eu posso deixar a descrição no vídeo, né? De qual vídeo foi que eu fiz isso. Então, a gente já conhece a série do cosseno. Eu sei que o cosseno, como é uma função par, só pode ter potências pares na sua representação em série de potência, né? E a gente viu que a série do cosseno se escreve assim, ó. Soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial, ou ainda, se você quiser reconhecer, ela é assim, ó, 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, e assim por diante. E a gente já viu que o raio de convergência é infinito e o intervalo de convergência são todos os reais. E a gente pode usar isso aqui como definição do que a gente chama de cosseno. Tranquilo? E a ideia agora, para não ter que a gente fazer tudo isso aqui de novo, vamos utilizar a identidade trigonométrica. A gente sabe o seguinte, que cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x, certo? Sobre 2. Então, a série do cosseno eu tenho, cosseno de 2x é trocar x por 2x, só isso. Então, olha, fazendo a substituição, fazendo onde tem x trocando por 2x aqui na série, a gente vai ter o seguinte. Então, cosseno de 2x vai ser igual a soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n. Então, ficou 2x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Ok? Ou ainda, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, 2 elevado a 2n, x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial. Dividido por 2n fatorial. Pronto. Então, é 1 meio mais 1 meio disso aqui vai dar a série do cosseno. Né? Deixa eu só colocar assim. Logo, a série do cosseno ao quadrado, então cosseno ao quadrado de x, ficou 1 meio, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó, 1 meio, mais 1 meio, novamente, ó, né? De cosseno de 2x, mas cosseno de 2x está aqui, tá? Então ficou soma, deixa eu só organizar assim, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, 2 elevado a 2n, x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial, professor. Aqui, ó. Pronto. Então, esse meio aqui, pessoal, eu posso subtrair desse carinha aqui, né? Aqui ficava 2n, 2 elevado a 2n sobre 2, né? Boto para cima como 2 elevado a menos 1, e aí junta nas potências aí. E eu vou fazer o seguinte, para não ficar com esse meio, perceba que quando n for 0 aqui, quem é o primeiro termo desse cara? Quando n for 0, vai ficar 1, né? Aqui vai ficar 2 elevado a menos 1, aqui vai ficar x elevado a 0, que é 1, e 2, bom, aqui vai ficar 2 vezes 0, 0, 0 fatorial 1. Então, o primeiro termo dessa série é 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. Então, se eu pegar esse 1 meio, que é o primeiro termo dessa série, e somar mais esse 1 meio, vai dar 1, tá certo? Eu vou fazer isso, vou somar. Então, 1 mais todo esse restante. Mas, professor, se o senhor somou o primeiro termo da série, você não pode mais começar com 0, né? Você não já usou o primeiro? Exatamente. Então, vai para o próximo. 1. Ok? Então, essa é a série do nosso cosseno. Acabou. Cosseno ao quadrado, né? Professor, o raio e o intervalo de convergência. Não muda, pessoal, é o mesmo. O intervalo de convergência, todos os reais. E o raio de convergência, infinito. Ok? Olha como foi simples. Tranquilo? Pois bem, mais uma aplicação das séries de potência, ou do teorema de Taylor, né? Então, a gente vai utilizar o teorema de Taylor para calcular essa integral. Por quê, professor? Porque essa função que está aqui dentro, pessoal, não tem primitiva. Gostaria muito eu de fazer o seguinte, essa integral é fácil. É a primitiva dessa função no limite superior menos no limite inferior, né? Mas essa função não tem primitiva, ok? Então, como ela não tem primitiva, a gente não tem como avaliá-la utilizando o teorema fundamental do cálculo. Porém, se eu representar esse cara como uma série de potência convergente, com um certo raio de convergência maior que 0, eu posso achar essa integral integrando a série que representa essa série de potência, ou que representa essa função. E aí, basta utilizar o fato que a gente já conhece a série da exponencial. E elevado a x, a gente já viu que se escreve assim, ó, 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, e assim por diante. Mas eu quero, professor, e elevado a x menos 1, ó, tá aqui, ó, tudo bem, passa esse 1 para cá. Então, e elevado a x menos 1, isso vai ser x mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial,
e assim por diante. Mas professor, eu quero isso dividido por x, ó. Tudo bem, divida por x. Então dividido por x aqui, eu vou ter que dividir todo mundo por x aqui, e aí vou ficar com o seguinte. Logo, a função que está lá no integrando, que é e elevado a x menos 1 sobre x, se escreve assim, ó, 1, né? Isso com esse, o próximo vai ficar mais x sobre 2 fatorial, mais x2 sobre 3 fatorial, mais x3 sobre 4 fatorial, e assim por diante. Eu posso escrever isso como somatório, assim, soma, n de 0 até infinito, não é alternado, então não tem menos 1. Então ficou apenas assim, ó, x elevado a n sobre n mais 1, só que o que está embaixo, além de ser 1 a mais do que está em cima, é fatorial, né? Porque veja, aqui tem 1, aqui tem 2 fatorial, aqui tem 2, aqui tem 3 fatorial, e assim por diante. E a gente sabe que o intervalo e o raio de convergência desse cara, o intervalo é todos os reais, né? Essa série converge para todos os reais, e o raio de convergência é infinito. Portanto, eu posso, para integrar esse cara, eu posso integrar esse outro, ok? Então, ficamos com o seguinte, a integral de 0 até 1 de e elevado a x menos 1, e elevado a x menos 1 embaixo, tá? Assim, ó. Isso vai ser igual à integral de 0 a 1 desse carinha, tá? De quem? Bom, soma n de 0 até infinito, x elevado a n, sobre n mais 1 fatorial dx. Como é que eu integro uma série de potência termo a termo? Então, o somatório pode ir para fora. Esse 1 sobre n mais 1 fatorial pode ir para fora. Com a primitiva de x elevado a n? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E aí eu vou fazer isso de 0 até 1, que é o que ele pede. Bom, quando x for 0, tudo é 0. Quando x for 1, vai ficar 1, né? Então, ficamos com o seguinte. Soma n de 0 até infinito. 1 sobre... O que é n mais 1 fatorial? É n mais 1 vezes n fatorial. Com esse outro n mais 1 que está lá, vai ficar n mais 1 ao quadrado, tá bom? Então, n mais 1 ao quadrado vezes n fatorial. Pois bem, esse é o resultado daquela integral. Mas, professor, quanto é que dá aquilo? Não estou vendo uma soma. Então, a gente pode estimar aquela integral da seguinte maneira. Perceba ainda. Porque senão, se eu te der essa série como resultado daquela integral, a gente continua ignorante a respeito do valor dela, né? Então, a integral de 0 a 1, vamos pegar pelo menos um valor aproximado aqui dela. Então, para isso, eu vou listar alguns termos dessa série. Então, veja, para n igual a 0, aqui embaixo vai dar 1, 0 fatorial, 1, primeiro termo é 1. Mais, para n igual a 1, aqui vai dar 2 ao quadrado 4, e o fatorial é 1. Então, 1 quarto. Para n igual a 2, aqui vai ficar 2 mais 1, 3 ao quadrado 9, e aqui 2 fatorial, que é 2. Então, 1 sobre 18. Mais, para n igual a 3, 0, 1, 2. Para n igual a 3, aqui vai ficar 3 mais 1. 4 ao quadrado 16, e aqui vai ficar 4 fatorial, que é, deixa eu ver se é isso mesmo, 3, né? Aqui vai, aqui, pronto, para n igual a 3, aqui vai dar 4 ao quadrado 16, e aqui vai ficar 3 fatorial, que é 6, então 16 vezes 6, 96, e assim por dentro. Se não me engano, o próximo é 1 sobre 600, porque aqui vai ficar 5 ao quadrado 25, e aqui 25, e aqui vai dar 4 fatorial, que é 24, bom, e assim por diante, né? Então, se você truncar, se você parar, se você somar só esses 1, 2, 3, 4, 5 primeiros, você já vai ter uma boa noção do valor dessa integral, tá certo? Se você somar esses carinhas, isso vai dar aproximadamente 1.317, ok? Que, se você jogar essa integral aqui lá no Wolfram e pedir para ele calcular, ou algum software matemático, né? Algum pacote que calcula essas integrais, vocês vão ver que ele concorda com o valor dessa integral até essa casa aqui, ok? Então, é uma boa aproximação para o valor dessa integral que a gente não conhece, né? Eu não conheço a primitiva dessa função, na verdade ela não tem primitiva, então não tem como você utilizar o teorema fundamental do cálculo. Mas quer dizer que a gente não tem como fazer isso? Não, dá para fazer, só que ou faz numericamente, ou utiliza nesse caso a série de potência, a série de Taylor, para simplificar esse cálculo. Tranquilo?